Bem-vindo ao canal e audiolivro. Conheça a plataforma Odyssey, onde disponibilizamos audiolivros exclusivos. Acesse agora odyssey.com/e-audiolivro. Capítulo 14. Art. Estou aqui, Art respondeu. Você sabe o que você é? Eu sou a SecUnit 2.0, eu disse, então me lembrei. Ah, certo. Era desorientador não ser capaz de ouvir ou ver nada, e nenhum dos meus canais de entrada estava recebendo dados. Era como quando eu tinha me enviado para os sistemas da canhoneira da companhia para ajudar o piloto robô durante o ataque do software assassino senciente. Exceto que, daquela vez, era como se a nave fosse o meu corpo, o qual eu compartilhava com um piloto robô amigável. Desta vez, era como se eu estivesse preso em um armário de armazenamento. Além disso, desta vez eu era o software assassino senciente. Isso é esquisito. De repente, tive uma entrada de vídeo. Era o rosto ansioso de Amena, espiando para dentro de uma das câmeras secretas de Art. Teve uma época em que achei essas câmeras secretas irritantes, mas não conseguia me lembrar do porquê. Então eu tinha acesso a algumas partes do meu arquivo de memória, mas não a outras. Ah, que merda, minhas mídias. Não, espera, eu tinha acesso a uma parte. No meu armário de armazenamento, que na verdade era uma partição relativamente minúscula dos arquivos de Art, encontrei alguns dos meus arquivos usados mais recentemente, a maioria episódios de Ascensão e Queda de Sanctuary Moon e Defensores da Linha do Tempo Orion, além do episódio favorito de Art de Viajantes dos Mundos. Mais do que isso, havia um download da minha memória ativa atual, que era basicamente tudo a que eu precisava ter acesso rápido. Como um software assassino, meu espaço de armazenamento de bordo seria limitado, e lembro que Art e a minha versão 1.0 tinham ficado um pouco preocupados de eu esquecer quem eu era e começar a atacar coisas aleatoriamente. Eu também estava um pouco preocupado com isso. A Mena estava dizendo, "Ei, você está aí? Consegue me ver?" Após 3 segundos me atrapalhando, descobri como acessar o alimentador local e as comunicações de Art e enviei para ela. "Oi, Amena. Sim, consigo te ver." A Mena não parecia feliz. "Como você se sente? Você está bem?" Eu percebi que Art estava conversando com ela, embora eu não tenha conseguido encontrar o canal certo a tempo de escutar. A Mena acrescentou, "Tudo bem, Art, tudo bem. SecUnit, o Art disse que você precisa ir agora. Tome cuidado, tá?" Perdi a entrada de vídeo de Amena no momento em que Art disse, "Estou em perseguição ao explorador da Bariz Estranza. Eles estão tentando estabelecer contato de comunicação, o que estou recusando." Ele me enviou um relatório compactado de seus status recentes. Então outro eu, o Verse e Thiago estavam na doca espacial. Nada ideal. Art continuou, "É óbvio que eles pretendem ameaçar minha tripulação novamente e me forçar a reinstalar o sistema de controle-alvo. Mas posso usar a conexão de saída deles para enviar você para o sistema de comunicação deles." Houve uma hesitação de 1/10 de segundo. "Você está pronto para a implantação? Compreende a diretriz?" Obviamente, algumas coisas tinham acontecido desde que Art puxara minha cópia. E Art estava certo. Não podia arriscar um contato de comunicação, nem mesmo para obter informações. Se os alvos conseguissem transmitir a ameaça de matar a tripulação de Art, isso os colocaria no controle da situação, e precisávamos evitar isso de qualquer maneira. Eu disse, "Eu não sou um bebê humano, Art. Eu me lembro da porra da diretriz, eu ajudei a escrevê-la." "Você não está facilitando as coisas", Art disse. "Você pode escolher entre ter uma crise existencial ou ter sua tripulação de volta, Art. Escolha uma." Art disse, "Prepare-se para a implantação." Isso era complicado, já que, assim que eu chegasse por meio das comunicações, teria de invadir o alimentador do explorador. Se o explorador estivesse usando um filtro com propriedades que não havíamos previsto, ou se usasse o breve contato para enviar outro ataque viral para a Art, poderíamos estar encrencados. Eu esperava sentir alguma coisa, como uma sensação de movimento ou ver feixes de luz passando. É o que teria acontecido em uma série. Preciso acabar com isso logo. Não sei por quanto tempo consigo continuar sendo eu mesmo sem acesso ao meu armazenamento de longo prazo. Mas não houve nada. Então, abruptamente, minha existência virou puro código de comunicação. A rapidez daquilo me chocou. Depois percebi que era o momento. Eu precisava começar a me mexer. Eu ainda estava desorientado, passando por um instante em que me perguntei se, talvez todos os humanos estivessem certos por uma vez e isso fosse uma ideia terrível. Mas então reconheci uma sequência de código e saí daquele transe. Eu estava a bordo do explorador, no buffet de recepção do sistema de comunicação. Logo antes de o contato ser cortado, puxei meus arquivos da partição de Art. Agora eu precisava de um armazenamento temporário seguro. Usei os protocolos e o código proprietário que havia extraído do transporte de suprimentos para montar os cabeçalhos de um pacote de mensagem de teste, do tipo que um sistema de comunicação enviaria internamente para garantir que todas as conexões estivessem ativas.
Para o sistema de segurança, parecia uma mensagem gerada localmente, e usei isso para fazer eu e meus arquivos passarmos de fininho pelos filtros. Eu poderia ter forçado minha entrada como o software assassino da Palisade fizera a bordo da canhoneira da companhia, mas aí eles saberiam que eu estava aqui. Havia muitas maneiras de um software assassino deslizar pelas defesas de um sistema, mas se Art tinha certeza de que o ataque inicial do sistema de controle-alvo não viera pelas comunicações. Como ele tinha entrado? Agora que eu estava dentro, ataquei o sistema de segurança primeiro. Algo, presumivelmente o sistema de controle-alvo, o havia limpado até um nível mal funcional, com todos os seus arquivos de áudio e vídeo apagados. Pense nisso como se encontrar em um anel de trânsito deserto, com saguões de embarque gigantescos ecoando e um centro comercial com espaços para alojamentos, lojas e escritórios, mas tudo vazio. Ou não, eu era um software, então na verdade não parecia nada com isso. Disfarcei-me como um dos processos de manutenção do sistema de segurança e criei uma partição para os meus arquivos. Eu a fortifiquei, e isso me fez sentir um pouco mais seguro. Se eu começasse a esquecer quem eu era, poderia voltar aqui para me lembrar. Antes de começar a quebrar tudo, eu precisava 1. Obter informações, 2. Descobrir se a tripulação de Art estava aqui, 3. Então bolar um plano para tirá-los daqui. Eu também achei que o passo 3 seria o mais difícil. Agora eu tinha olhos, as câmeras do sistema de segurança. A configuração da Bariz Stranza não era tão bitolada em privacidade física gera problemas quanto a da minha ex-proprietária, a companhia de seguros, mas chegava perto. Passando os olhos pelas diferentes visões, percebi que estava tendo problemas para lidar com o fluxo de dados e interpretar as imagens, mesmo pegando emprestado espaço de processamento do sistema de segurança. Pelo visto, as partes orgânicas do meu cérebro faziam um trabalho muito mais pesado do que eu costumava admitir. Mas eu podia deixar de lado temporariamente boa parte das entradas das câmeras, porque elas mostravam apenas cabines e corredores vazios. Notei escotilhas danificadas e anteparas com marcas de impactos de armas de energia. O setor médico tinha um alvo morto caído na plataforma. Ele levará pelo menos 3 tiros bem feios e desajeitados no rosto e no peito, muito pouco profissional. Verifiquei o saguão da trava principal e encontrei mais cadáveres, 2 alvos, e os outros eram todos humanos mortos com a farda da Bariz Stranza. E uma Sec Unit blindada com a cabeça estourada. Havia alguém vivo nesta nave? Então verifiquei a ponte de comando e, sim, ali estavam os outros alvos. Havia 8 sentados nas estações de monitoramento, observando ansiosamente as telas flutuantes onde um ponto no sensor representava a aproximação constante de Art. Eles eram bem parecidos com os nossos alvos, exceto por estarem atualmente menos mortos, com a pele cinzenta e os corpos esguios. Mas, enquanto os outros usavam os trajes de proteção completos com capacetes, um deles vestia roupas humanas mais casuais, calça e jaqueta em um tom verde escuro quase preto, e uma camisa preta com gola. Seus sapatos tinham solas de rastro pesado, projetadas para terrenos planetários acidentados. O cabelo também parecia mais normal, castanho avermelhado em cachos apertados, cortado rente à cabeça. Eles murmuraram algo para outro alvo e depois pegaram o mesmo tipo de tablet de estado sólido que os nossos alvos tinham usado. Senti algo na borda da conexão do sistema de segurança com o resto da nave. Algo estranho e familiar ao mesmo tempo. O sistema de controle-alvo estava aqui. Eu não teria muito mais tempo para coletar informações, então voltei para as câmeras. Verifiquei os alojamentos inferiores da tripulação, encontrando mais tripulantes mortos da Bariz Stranza, mais sinais de tiroteio e mais 2 alvos mortos. Então encontrei uma grande sala de convivência com 7 ocupantes humanos inertes. Eles haviam sido jogados ali dentro, esparramados no chão ou nos sofás em posições que os humanos não manteriam voluntariamente. Sem drones, eu não conseguia obter ângulos adicionais, mas conseguia visões aproximadas pelas câmeras. Todos pareciam estar respirando, apenas inconscientes. Não, espera. Notei um leve movimento muscular, tremores nas pálpebras. Eles não pareciam humanos que estavam dormindo. Drogas causariam isso, assim como campos de estase usados para controle de multidões. Implantes, como os usados em Electra e Haas, também poderiam fazer isso. Nenhum dos humanos estava com equipamento de combate, mas 4 vestiam variações da farda da Bariz Stranza. Os outros 3. Um usava uma jaqueta azul, mas pelo jeito que estava encolhido contra a parede, eu não conseguia ver se ela tinha o logotipo certo. Os outros 2 usavam roupas casuais, um deles com a calça folgada e a camiseta que os humanos usavam para fazer exercícios. Eles não pareciam funcionários corporativos em serviço. Pareciam a tripulação de uma nave que fazia mapeamento do espaço profundo e lecionava, com uma eventual rota de carga e ou libertação de colônia corporativa nas horas vagas. Parecia que não esperavam ter de deixar sua nave e foram pegos de surpresa. Coletei os dados que pude e rodei uma busca rápida no meu espaço de armazenamento roubado, cruzando as informações com os dados de identificação que eu tinha da tripulação de Art, tentando combinar padrões de peso, altura, cabelo, pele. Resultado: 80% de chance de eu estar olhando para Martin, Karime e Turi. Mas onde estavam os outros?
Eu não estava encontrando nenhum outro humano não morto a bordo. Os outros poderiam estar nas pilhas de corpos onde eu não conseguia obter boas imagens para identificação visual. Mas estes 3 estavam não mortos, e eu ia levá-los de volta para a arte, não importava o que eu tivesse de fazer. Agora eu só precisava descobrir como. Verifiquei o corredor do lado de fora e percebi que estivera tão distraído com os humanos vivos que não tinha reparado na SecUnit. Ela estava estacionária, ainda de armadura completa, parada como se estivesse congelada perto da porta da sala de convivência. Verifiquei o status dela no que restara do sistema de segurança e vi que ela receberá ordens para baixar as armas e não se mover. Com os clientes ainda vivos dentro da cabine da sala de convivência, seu módulo regulador não a matara. Ainda. Era estranho ver uma SecUnit pelo lado de fora. Não que eu não tivesse visto outras SecUnits desde que a doutora Mensa me comprou, mas, nesta versão de mim, a realidade era crua e muito próxima da superfície, sem nenhum amortecedor entre mim e ela. Lembrei-me de como era ficar parado daquele jeito. Estava tudo nos trechos dos arquivos de acervo pessoal que eu trazia comigo. O quão indefesa eu era. Eu queria muito assistir alguma mídia, mas simplesmente não havia tempo. Ter acesso aos arquivos de mídia ajudava, no entanto. A SecUnit era um recurso óbvio. SecUnits não são afetadas pela maioria dos tipos de softwares assassinos, mas eu não era a maioria dos tipos de softwares assassinos. Eu sabia que podia assumir o controle dela se quisesse. Mas eu não queria. Certo, então vamos tentar do seguinte jeito. Do meu lugar no sistema de segurança, iniciei uma conexão e apliquei um congelamento no módulo regulador da SecUnit, para que nada do que eu fizesse corresse o risco de ativá-lo por acidente. Eu percebi que tinha a atenção da unidade, que ela sabia que alguém havia iniciado um contato. Enviei a ela um antigo identificador de companhia, sistema, unidade reconhecer. Aquela não era uma SecUnit de companhia, sua configuração era diferente, mas eu sabia que ela reconheceria a saudação como um protocolo, e não um protocolo associado a entidades hostis remanescentes alienígenas. Após 4 longos segundos, ela respondeu, sistema unidade reconhecer, identificar? Eu poderia mentir, dizer que era da Baris Stranza. Encante o fato, considerando o quanto acuso a arte de mentir, eu minto muito. Quero dizer, muito mesmo. Mas eu não queria mentir agora. Eu disse, sou uma SecUnit rebelde, trabalhando com o transporte armado que está perseguindo esta nave com a intenção de resgatar clientes em perigo. Estou atualmente presente como software assassino dentro do sistema de segurança do explorador. Ela não respondeu. Posso te dizer, como uma SecUnit, que, nessas circunstâncias, essa é a última coisa que você espera ouvir. Além disso, SecUnits normalmente não têm permissão para se comunicar umas com as outras, então ela estaria relutante em abandonar o protocolo. Eu disse, não existe protocolo para nada disso. Só conversa comigo. Houve mais uma pausa de 3 segundos. Não sei o que dizer. Isso foi encorajador. E não estou sendo sarcástico aqui. Da última vez que tentei convencer uma SecUnit a me ajudar, ela só ficou com mais vontade de me matar. Mas aquela tinha sido uma unidade de combate, e elas são umas babacas. Eu disse, 3 dos meus clientes estão dentro do compartimento mais próximo de você. Você viu os outros? Mostrei a ela imagens dos membros da tripulação de arte que ainda estavam desaparecidos. Ela disse, no momento, o sistema de segurança está inoperante, mas tenho registros de vídeo no meu acervo. Ela se sentia muito mais confortável fornecendo informações do que tentando descobrir o que dizer para um software assassino de uma SecUnit rebelde. Ela me enviou 2 trechos e depois os resumiu para mim, porque estava acostumada a se reportar a humanos que nunca entendiam o que estavam olhando. 8 humanos não identificados foram trazidos a bordo à força pelos hostis, mas 5 desembarcaram aproximadamente às 22h60 do tempo da nave, quando nos reconectamos à doca espacial. No primeiro trecho, assisti à tripulação de arte, todos os 8, sendo arrastados para dentro da nave através da câmara de descompressão, a maioria semiconsciente. O segundo trecho mostrava um grupo de 5 sendo cutucados para fora da nave em direção a uma câmara de descompressão e, passei por um momento ruim ali, mas o status da nave nos metadados mostrava que a SecUnit estava certa. A nave estava conectada à doca naquele momento. Além disso, 4 alvos o seguiram. Perguntei, você sabe para onde eles foram levados? Desta vez, ela tinha um arquivo de áudio de 2 alvos conversando enquanto caminhavam pelo corredor e passavam por ela. Eles estavam usando aquela mistura de idiomas anteriores à margem corporativa que Tiago havia identificado, mas uma tradução tinha sido carregada no hub sistema e a SecUnit a puxara para os seus próprios arquivos. Ela resumiu, os hostis implantam nos humanos dispositivos semelhantes aos nossos módulos reguladores. Eles ficaram sem dispositivos não utilizados e retornaram à doca espacial para enviar todos os humanos sem implantes para a superfície. Acho que ficar sem implantes fazia sentido, se você fosse um alvo idiota e não estivesse esperando encontrar Arte ou sua tripulação. Eu disse, então todos os humanos naquela cabine têm implantes, que os estão mantendo imóveis. Correto. Essa não era uma grande notícia, mas era útil saber.
Que outras informações você tem sobre os hostis? Ela me enviou outro conjunto de arquivos de áudio e explicou. Eles tiveram dificuldade para instalar um objeto não identificado no motor do explorador. O piloto robô foi apagado e não pôde ajudar. Algo desastroso aconteceu e confundiu os planos deles. Eles precisavam de uma arma para lutar contra futuras incursões a este sistema, mas a tentativa de obter uma falhou feio. Reproduzi os trechos para confirmar as conclusões da SecUnity e verifiquei as imagens das câmeras do motor da nave só para garantir. A coisa parecia feia. Eles tinham o mesmo tipo de remanescente alienígena que havia se incinerado no motor de arte derretido, só que este estava pendurado de lado e parecia estufado. As carcaças dos motores estavam descoloridas na parte superior, e as estações de monitoramento lançavam um fluxo constante de códigos de erro no alimentador da engenharia. Então, para resumir, os alvos tinham estragado a instalação do motor de remanescente alienígena nos propulsores do explorador, deixando a nave incapacitada de cruzar buracos de minhoca. Além disso, o grupo designado para a arte havia perdido o controle dela e agora um transporte armado gigante estava vagando pelo sistema, implacavelmente em busca de vingança. A SecUnity continuou. Nota: os hostis lutaram entre si enquanto estavam a bordo, sugerindo que estão divididos em pelo menos duas facções, uma situação que pode ser explorada para resgatar os clientes. Ela me passou mais informações, principalmente conversas captadas nos corredores e na ponte de comando através das câmeras do sistema de segurança. Concordei com a análise. Parecia que havia facções diferentes na liderança dos alvos, com objetivos diferentes. Um grupo não sabia o que fazer nem como seguir com o plano até recuperarem arte. Outro grupo, possivelmente ainda na superfície, queria reduzir os prejuízos e fazer outra coisa. Eu disse: eles continuam falando sobre espalhar algo para outros humanos? Estão se referindo à contaminação pelo remanescente alienígena. A SecUnity disse: sinto muito, não tenho essa informação. Nós sempre pensamos que de alguma forma os implantes, embora parecessem tecnologia humana velha e sem graça, estavam conectados à contaminação do remanescente alienígena. Isso com certeza não desmentia a teoria, mas eu ainda precisava de mais informações. A SecUnity disse: pergunta, você tem informações sobre a situação da SecUnity 2? Tive um pressentimento ruim de que sabia a resposta para aquela pergunta. Qual foi o último contato da SecUnity 2? O último contato foi na doca espacial com o esquadrão tático de clientes. O contato foi perdido. A SecUnity 1 foi destruída quando os hostis romperam a escotilha. Ela hesitou por 1,2 segundo e acrescentou: eu sou a SecUnity 3. Eu quis muito mentir. Tinha visto aquela SecUnity na atualização de status de arte antes de me implantar. Mas eu queria que ela confiasse em mim, então tive de lhe contar a verdade. Eu disse: os alvos deixaram a SecUnity 2 na doca espacial depois de forçarem um de seus clientes a ordenar que ela baixasse as armas e congelasse. Ela foi morta pelo próprio módulo regulador. Ela não respondeu. Então disse: obrigada por essa informação. Eu tinha uma das entradas do sistema de segurança quase morto monitorando a ponte e captei uma breve conversa. Passando-a pelo módulo de tradução, descobri que era uma discussão sobre como fazer a falha do motor parecer convincente. Os alvos não conseguiam contatar Arte para falar sobre os reféns, então queriam que Arte alcançasse o explorador e se acoplasse a ele. Dessa forma, poderiam usar a tripulação para forçá-lo a se render. Perguntei à SecUnity 3, o piloto robô da lançadeira ainda está ativo? Eu não tinha conseguido encontrá-lo, mas talvez estivesse se escondendo. Foi destruído. Eu tenho um módulo de pilotagem. Ela acrescentou: não é muito bom. O fato de ela estar disposta a admitir isso para mim era um bom sinal. Se eu conseguir libertar os humanos, você consegue levá-los para a lançadeira e escapar? O transporte que está nos seguindo vai recolher vocês. Isso foi difícil de pedir. Confiar em outras SecUnits era impossível quando você sabia que humanos podiam ordenar que elas fizessem qualquer coisa. Confiar em uma SecUnit que outra SecUnit rebelde estava tentando transformar em rebelde era ainda pior, mesmo se você fosse uma das partes rebeldes envolvidas. Fiquei feliz por meu módulo de avaliação de ameaça ter ficado lá no meu corpo, porque ele teria metaforicamente se borrado de medo. Ela não respondeu, e eu disse: você vai me ajudar a resgatar os humanos? Meu módulo regulador está me mantendo no modo de desarmar e congelar, disse ela, ainda educada e sem apontar o fato de que eu deveria saber que ela se moveria se pudesse, e o quão absurdamente óbvio aquilo era de trincar os dentes. Eu vinha investigando as possibilidades com o sistema de segurança, tentando ver se conseguia fazer com que ele passasse por cima do módulo regulador e revogasse a ordem. Eu teria de fazer uma reinicialização e uma recarga primeiro, e não havia como fazer isso de forma sorrateira. O sistema de controle alvo saberia que algo ou alguém estava no sistema. Além disso, receber ordens de, ou fazer amizade com, o software assassino de uma SecUnit rebelde definitivamente se enquadrava na categoria de coisas que SecUnits não têm permissão para fazer, e o módulo regulador poderia fritá-la de qualquer jeito. Isso deixava apenas uma opção, e minhas tentativas de dar pistas sutis não estavam funcionando. Eu disse: posso desativar o seu módulo regulador.
Eu não sou bom nesse tipo de coisa. Nem a Mensa foi boa nisso, considerando o que aconteceu quando ela me comprou. Eu só sabia que precisava ser uma decisão da SEC Unit 3. Vou fazer isso de qualquer forma, você me ajudando ou não. Mas aquilo foi areia demais para o caminhãozinho dela, rápido demais, e percebi isso assim que falei. Ela me deu uma resposta padrão tirada de seu buffet. Não tenho essa informação. Certo, eu também não estaria muito disposto a acreditar em mim. Eu precisava de uma abordagem diferente. Não tínhamos tempo para que eu mostrasse a ela 35.000 horas de mídia, e de qualquer forma eu não tinha acesso ao meu armazenamento de longo prazo. E isso funcionara comigo, mas eu sabia que era esquisito até para uma SEC Unit. Talvez ela confiasse mais em mim se me conhecesse melhor. Puxei algumas memórias recentes dos arquivos que trouxera comigo, editei-as juntas e adicionei um pacote de código bem útil no final. Enviar me ajude.doc. Leia isto. Ela aceitou o arquivo, mas não respondeu. Mudei minha percepção de volta para os canais desconhecidos que se entrelaçavam pelos sistemas da nave. A maior parte da arquitetura padrão havia sido sobrescrita. Fui cauteloso porque, até onde eu conseguia notar, o sistema de controle-alvo ainda não sabia que eu estava ali. Deixei alguns pacotes de código em locais estratégicos, inclusive no conjunto de 12 drones-alvo que aguardavam em modo de espera perto da escotilha principal. Verifiquei os sistemas de controle da ponte e encontrei o código que eles haviam usado para mascarar sua aproximação das varreduras de arte. A arte estava certo, era semelhante ao código que protegera os alvos dos meus drones. E nem de longe tão eficaz quanto a blindagem física que os drones-alvo usavam. Alterei alguns parâmetros fundamentais para impedir que os alvos usassem aquilo na nave novamente. Eu sabia, ou tinha fortes evidências do fato de, que os alvos haviam ativado os implantes de Eletra e RAS por meio da tela de estado sólido que era semelhante à que estava em uso na ponte do explorador. Se ela estava usando os implantes para manter os humanos imóveis, devia haver uma conexão ativa. Mas eu teria de chegar desconfortavelmente perto do sistema de controle-alvo, cuja existência neste explorador, até o momento, era em grande parte teórica. Isso se por em grande parte teórica você quisesse dizer tropeçar no imenso rastro de destruição que ele deixará ao arrombar os sistemas da nave. Eu sabia qual canal a tela de estado sólido havia usado a bordo de arte e o verifiquei primeiro. Lá estavam elas, 7 conexões. Agora eu precisava fazer isso sem matar nenhum dos humanos. Separei as rotas individuais e dei um leve puxão em uma delas. Na sala de convivência, um dos humanos teve um espasmo. Até aqui, tudo bem. Se eu cortasse as conexões dos implantes antes que um alvo pudesse enviar um comando pela tela, eles acordariam? A única coisa que eu sabia era que, se não fizesse isso rápido o suficiente, o alvo poderia acionar um botão de emergência e causar uma parada cardíaca neles, como acontecerá com RAS. Perder um humano daquele jeito já fora frustrante o bastante. Perder 7, incluindo o que poderia ser tudo o que restara da tripulação de arte. Simplesmente não ia acontecer. Reconectei-me com a SEC Unit e disse, encontrei a conexão com os implantes que estão mantendo os humanos imóveis. Se você puder me ajudar, conseguiremos resgatar todos os clientes. Algo estava vindo e cortei a conexão. Bem a tempo, porque 0,05 segundo depois, o sistema de controle-alvo me encontrou. Capítulo 15. Desliguei o meu programa e acordei os meus drones assim que a cápsula de manutenção da caixa de coleta enviou um alerta de chegada através do seu alimentador local. Ela já vinha desacelerando, mas agora estava freando para entrar na estrutura de acoplagem da superfície. Eu vinha monitorando o alimentador e as comunicações em busca de qualquer tipo de contato de sinal, mas não conseguia captar nada além do que vinha da própria cápsula. O lado ruim disso era a falta de informação. O lado bom era que, se o alimentador da doca da superfície e o sistema de notificação de chegada estivessem fora do ar, talvez ninguém soubesse que estávamos chegando. E aquilo era desconfortavelmente parecido com quando a Mena e eu subimos a bordo de arte pela primeira vez, deparando-nos com o alimentador aparentemente morto. E sim, eu estava varrendo as frequências associadas ao sistema de controle-alvo, mas não havia nada ali também. Chegamos. Overse mexeu-se em seu assento, tensa de energia nervosa. Tiago endireitou o corpo e disse, boa hora, acabei de terminar o módulo preliminar. Overse bufou. Não sei como você consegue trabalhar nessas condições. Isso me dá outra coisa em que pensar. Tiago fez menção de esfregar o rosto e bateu com a luva no capacete. Eu costumava trabalhar com quebra-cabeças de linguagem antes dos meus exames em primeira aterrissagem. Tano achava que eu estava enlouquecendo. Considerando o que estamos fazendo no momento, não acho que Tano estava errado, disse-lhe Overse. Tiago começou, SEC Unit, e eu pensei, ótimo, e agora? Então ele concluiu, venho montando um módulo de vocabulário funcional dos idiomas que os alvos estão usando. Sem Imperialion para traduzir para nós, isso pode ser útil. Bem, agora eu me sinto um babaca. Puxei o módulo do alimentador dele e o armazenei enquanto a cápsula freava, dava 2 solavancos e depois fazia um barulho metálico ao encaixar em sua vaga de acoplagem.
Seu alimentador local sinalizou a chegada e Overse correu para usar os controles manuais para mudá-lo para o modo de espera. Eu já estava me desatando e saltando do assento. Dei um passo até a escotilha e a segurei quando ela estava prestes a deslizar para abrir. A cápsula mostrava um bom ambiente do lado de fora e gravidade dentro de parâmetros aceitáveis, mas fiquei feliz por estarmos com os trajes ambientais. Deixei a escotilha abrir só uma fresta e enviei um drone para fora. Do lado de fora havia um corredor. As paredes, o chão e o teto eram feitos de uma pedra arenosa, com vigas de sustentação de metal. Não era pedra de verdade, mas um material de construção artificial que se parecia com isso. Fontes de luz arredondadas pontuavam as vigas a intervalos, mas não havia energia. O drone seguiu pelo corredor até um saguão com o teto mais alto, com janelas redondas dispostas no alto do que devia ser uma parede externa, deixando entrar uma luz do dia cinzenta. Prateleiras, armários e uma bancada de trabalho sem uso alinhavam-se nas outras paredes. Uma fina camada de poeira no chão indicava que aquela área não era perturbada havia muito tempo, e também sinalizava que em algum lugar daquela estrutura havia uma abertura para o exterior, onde existia terra de verdade. A porta não era uma escotilha de pressão, era uma porta de correr de metal operada manualmente. Overse e Tiago tinham ficado de pé, me observando. Enviei o vídeo do drone para as interfaces deles e disse: fiquem aqui. Vou dar uma olhada ao redor. Não usem as comunicações dos trajes. Eu estava configurando uma retransmissão de alimentador através dos meus drones, o que deveria ser seguro, mas não queria abusar da sorte. Mesmo que não haja tráfego de sinal, eles ainda podem ter uma forma de monitorar as comunicações. Overse cerrou os lábios. Ela claramente não gostava da ideia de separar o grupo, mas não discutiu. Cuidado. Não vá muito longe sem a gente. Tem certeza de que deve ir sozinho? Tiago também não parecia feliz. Toda aquela preocupação era irritante, o que era eu sendo complacente ou injusto ou algo assim, considerando que o humano se preocupando com a possibilidade de eu sair sozinho para morrer era um desenvolvimento bem recente na minha vida. Apenas disse: não vou demorar, e deixei a escotilha abrir o resto do caminho. Deixei 2 drones com os humanos e levei os demais comigo pelo corredor adentro do saguão para alcançar o drone batedor. A ausência de qualquer tipo de sinal de alimentador ainda era fantasmagórica, mas se a doca da superfície não estava sendo usada, até que fazia sentido. Uma verificação rápida mostrou muitas ferramentas e suprimentos de manutenção guardados nos armários, organizados com capricho e mal utilizados. Eu não conseguia captar nada no áudio, exceto o resmungo baixo do sistema de propulsão da cápsula em seu ciclo de desativação. Abri a porta com cuidado ao longo de seu trilho, que felizmente não rangeu, e liberei um esquadrão de 5 drones. Recebi imagens de corredores largos e de teto alto, feitos daquela pedra manufaturada. Alguns dos painéis de luz planos nas vigas estavam acesos, então devia haver energia de emergência em algum lugar. A varredura dos drones encontrou placas de saída pintadas com tinta de sinalização nas paredes e nada por perto no áudio, nenhum movimento de máquina ou humano, nenhuma voz. Saí pela porta e segui os drones. Mais 2 curvas e os drones encontraram uma larga porta de correr externa que estava parcialmente aberta. Recebi o vídeo do drone mostrando que estava do lado de fora, mas eu queria ver por mim mesmo, então os enviei de volta para os corredores internos para continuarem explorando e sair. Pelo mapa que eu havia baixado na doca espacial, a doca da superfície era uma grande estrutura oval, construída ao redor do poço. Saí em uma longa sacada de pedra, com areia rangendo sob minhas botas, a cerca de 3 andares do chão, olhando para o oeste. O céu estava nublado com nuvens cinzentas e estufadas, mas a visão era clara. Eu estava olhando para um lago, raso e espelhado, que se curvava a partir da parede imponente da doca. Uma ampla estrada elevada partia do lado oposto do edifício, cruzando o lago em direção a um outro conjunto de 3 grandes estruturas a cerca de 2 quilômetros de distância, um complexo grande o suficiente para fazer a doca parecer minúscula. Os edifícios tinham vários andares, formato trapezoidal, eram feitos de um material cinza e estavam dispostos em semicírculo ao redor de uma praça elevada no centro, onde a estrada terminava. Eles tinham suportes em forma de costelas que se curvavam a partir de suas bases, que podiam ser decorativos ou talvez para geração de energia, eu não tinha a menor ideia. A leste, contornando a frente da doca da superfície, havia um mar de plantas verdes, com folhas que ondulavam ao vento. Aumentando a ampliação o máximo que pude, avistei uma estrutura sob a vegetação, provavelmente prateleiras de cultivo que sustentavam um meio de crescimento acima do solo, cheias de água e de tudo mais que as plantas precisavam. Que diabo de colônia era aquela? Uma figura se ergueu de repente do meio das plantas. Tinha quase 10 metros de altura e era coberta de espinhos. É uma sorte eu não ter um sistema digestório humano completo, porque fiquei tão sobressaltado que algo teria saído dele involuntariamente. Antes que eu pudesse me atirar de volta para dentro através das portas, percebi que era um robô agrícola. A parte inferior do seu corpo tinha 10 longos membros aracnídeos para se movimentar sem esmagar nada, e a parte superior era um longo pescoço curvado com uma cabeça comprida e, como eu disse, coberta de espinhos. Estatisticamente, os robôs agrícolas têm a menor chance de causar ferimentos acidentais, mas são fisicamente os mais aterrorizantes.
É bizarro como algo projetado para cuidar de formas de vida delicadas se parece tanto com algo que quer te despedaçar e devorar os seus humanos. De qualquer forma, voltando ao que eu estava dizendo, que diabo de colônia era aquela? Não eram as plantas ou os robôs agrícolas, isso era normal. Plantas podiam ser modificadas geneticamente para fazer um monte de coisas pelas colônias, como produzir gases ou outros compostos químicos. Mas, para começo de conversa, o complexo não lembrava em nada os planos da colônia da Adamantine. E o esperado seria que tudo fosse mais bagunçado e humano, com coisas em construção, pilhas de materiais, estruturas de habitação temporárias ou os restos de habitações temporárias que tivessem sido desmanteladas para a construção de estruturas permanentes. Nenhum veículo aéreo ou terrestre estava visível, nem barcos ou ancoradouros no lago. Sem lixo. Aquele lugar parecia simultaneamente abandonado e bem cuidado. Como se, seja lá para o que estivesse sendo usado, não tivesse sido feito para humanos morarem. Enviei as imagens para Overse e Tiago, e houve exclamações de estupefação. Apontando para o complexo com as costelas esquisitas, perguntei, isso é uma estrutura alienígena? Era a pergunta óbvia. Não, não pode ser, disse Overse, mas ela parecia incerta. Tiago disse, concordo, isso parece utilizável demais para humanos para ser uma ruína autêntica. Também parece velho demais para ter sido construído pelos colonos da Adamantine. Já vi relatórios afirmando que grupos construindo estruturas incomuns de forma compulsiva é um sintoma precoce de contaminação por remanescentes. Pode ter sido construído pelos colonos anteriores à margem corporativa, sob a influência dos remanescentes. Aquilo provavelmente estava correto. Exploradores heróis destemidos encontravam ruínas alienígenas o tempo todo em séries como Viajantes do Universo, mas na realidade a coisa era mais parecida com o que acontecia com transportes que ficavam presos em jornadas infinitas por buracos de minhoca. Ninguém sabia o que tinha acontecido ou com que as coisas se pareciam porque todos os envolvidos morriam. Essa parada de construção compulsiva soava bem macabra, no entanto. Tiago acrescentou, também pode ser apenas uma estrutura antiga, anterior à margem corporativa, de um estilo que não reconhecemos. Provavelmente era o que os colonos da Adamantine pensaram antes de serem devorados ou transformados em líquido, ou seja lá o que tenha acontecido com eles. O robô agrícola deu mais um passo, abaixando o pescoço no meio das plantas. Não vi humanos ou alvos, mas definitivamente havia fontes de energia ali, porque eu estava captando uma interferência na minha varredura que indicava algo como barreiras de ar em larga escala em operação. Hati havia mencionado que elas podiam estar em uso para manter a atmosfera da colônia contida, então fazia sentido. Meu drone encontrou a extremidade da estrutura da doca e obteve uma visão do lado oposto, que era um vale plano, pontuado por formações rochosas angulares que brotavam do chão aleatoriamente. A doca e o poço de descida deviam ficar em um platô, e aquela era a borda. Uma vegetação rasteira de cor marrom avermelhada, pontilhada por trechos de um vermelho mais vivo, cobria tudo que não era rocha ou terra, com cores brilhantes mesmo sob o céu nublado. Havia um canal longo e reto, obviamente artificial, que saía da base do platô em algum ponto abaixo e corria em direção às colinas que se erguiam a certa distância. O vento leve vinha daquela direção, agitando a vegetação. Não havia sinal de outros edifícios. Talvez Tiago estivesse certo e o complexo fosse da colônia anterior à margem corporativa. Se fosse, o orçamento deles devia ter sido grande o suficiente para fazer a empresa suar de ganância. Toda aquela moeda corrente e nada indo para títulos corporativos. Se eles tivessem adquirido títulos da empresa, pelo menos alguém poderia estar por perto para dizer: ei, talvez a gente devesse ir embora quando topassem com os remanescentes alienígenas tóxicos ou com qualquer outra coisa que tivessem encontrado. E onde estava todo mundo? Meus drones me enviaram um alerta e verifiquei os dados deles. Eles estavam captando o áudio do ambiente, vozes ecoando contra a pedra manufaturada e disparos de armas de projétil. Ah, era ali que estava todo mundo. O áudio ricocheteava nas paredes e disfarçava sua direção de origem. Sem os drones, eu não teria conseguido me aproximar sem ser detectado. O impasse ocorria em direção ao centro da doca, na câmara principal de carregamento da caixa de coleta. Com o mapa que eu havia baixado na doca espacial, encontrei uma rampa para os níveis superiores, passando por corredores e portas de salas vazias, saindo em um nível de galeria aberta que dava para a escura câmara de chegada abaixo. Não era um lugar muito bom para um atirador de elite, mesmo com a proteção do parapeito baixo de segurança. Os ângulos eram ruins e tive de enviar meus drones até o piso de embarque para conseguir dar uma boa olhada em quem estava lutando contra quem. Com a energia desligada, o espaço estava imerso em sombras, e alguém já tinha estourado as grandes luzes de emergência do teto curvo. A câmara da caixa de coleta era maior do que a da estação, com vigas largas formando arcos altos sobre o saguão em frente às gigantescas escotilhas de segurança. Elas estavam fechadas, bloqueando a zona de pouso agora vazia da caixa de coleta. As portas no lado oeste da câmara tinham grupos de alvos aglomerados nos portais sombrios, gritando, abaixando-se para buscar proteção e disparando contra outro grupo menor em uma ampla sacada no nível superior, do lado leste, à minha direita. Vários alvos mortos estavam espalhados pelo chão em frente às escotilhas da caixa de coleta. Sim,
Aqueles lá embaixo eram com certeza os alvos. Mas muitos ainda tinham características que tornavam muito mais óbvio que eram humanos que haviam sido fisicamente alterados, exibiam tipos de corpos bem diferentes daquele visual alienígena esguio e alto dos alvos que tinham tomado o controle de Art. A maioria vestia o tipo de roupa de trabalho pesada e comum para colônias ou mineração, uma versão mais barata e surrada dos trajes ambientais de Art com capuzes, mas sem o equipamento de respiração, ou uma mistura de roupas de trabalho simples. Além de uma coleção aleatória do que pareciam ser uniformes velhos e equipamentos de proteção. Isso tornava difícil ver os rostos, mas os drones identificaram um grupo inteiro onde a coloração acinzentada da pele era, obviamente, algum tipo de condição progressiva, e não um efeito natural ou cosmético. O mais interessante era que aqueles que eram mais visivelmente humanos alterados não estavam todos lutando do mesmo lado. Não avistei nenhuma das armas características dos alvos. Eles usavam armas de projétil sem logotipos, que pareciam montadas às pressas e de forma tosca com peças de reposição, e notei uma arma que provavelmente viera da equipe de contato da Bariz Stranza. Com todo mundo correndo tanto de um lado para o outro, eu não conseguia uma contagem precisa, mas havia pelo menos 100 alvos espalhados por ali, e o áudio ambiente sugeria mais combates nos corredores a leste. Nenhum sinal de drones-alvo, mas abaixo da sacada do lado leste avistei destroços que podiam ser restos de drones. Então, tudo isso parecia uma grande bagunça, mas me dizia duas coisas. A teoria de que os alvos eram colonos expostos à contaminação por remanescentes alienígenas provavelmente estava correta. Estávamos cerca de 82% certos disso, mas era bom elevar a estimativa para mais de 96%. E, 2. Eles tinham pelo menos duas facções que não se bicavam nem um pouco. Mas se a tripulação de Art tivesse chegado na caixa de coleta enquanto isso estava acontecendo, eu não gostaria de prever as chances deles. Eu não via humanos mortos, mas se tivessem sido capturados de novo, isso seria muito mais difícil do que eu esperava. No entanto, meus drones estavam encontrando muitos nichos e possíveis esconderijos ao longo das paredes abaixo da minha posição, como aberturas para espaços de armazenamento de carga, outra porta que o mapa dizia passar por baixo desta sacada e em direção ao exterior da doca, uma área de despacho projetada para o modelo mais antigo de robô de carga, uma entrada para o saguão das cápsulas de elevador. Espera. Pronto, ali. Uma parede decorativa de rocha de vidro se curvava para longe da porta aberta do saguão das cápsulas de elevador, e atrás daquela parede uma figura estava agachada. O ângulo era ruim, mas eu conseguia ver um armo apoiado no vidro. Era castanho escuro e exibia uma pulseira tecida decorativa. A manga erguida da camiseta era azul clara. Nenhuma dessas coisas sugeria um alvo. Se você tivesse acabado de chegar em uma caixa de coleta e encontrado um bando de alvos travando ou prestes a travar uma batalha campal no piso de embarque, você correria em direção ao saguão óbvio das cápsulas de elevador. Então você descobriria que a energia estava cortada, que as cápsulas estavam inativas e acabaria acidentalmente encurralado. Enviei um drone para olhar mais de perto. Ele conseguiu uma boa imagem da humana agachada atrás da parede de vidro. Era Iris, a Iris de Art. Passei por um momento ali. Art ia ficar tão aliviado. Iris era pequena, mais baixa e mais magra que Hati, não muito maior que a Mena. Seu cabelo escuro era do tipo cacheado que volumava bastante, mas ela o tinha puxado para trás e prendido com uma faixa. Sua camiseta de manga comprida, calças e sapatos macios eram a versão casual do uniforme azul da tripulação de Art, e ela tinha manchas nos joelhos e cotovelos, cortes nas mãos e um hematoma arroxeado no antebraço esquerdo, mas não vi ferimentos piores. O drone rastejou por ela, dobrou uma esquina e desceu por um corredor curto até o saguão das cápsulas de elevador. E lá estavam os outros. 4 humanos agachados ao lado da parede, junto ao acesso da cápsula. Eles tinham arrancado o painel da placa de controle e estavam trabalhando nele com ferramentas inadequadas e uma minúscula lanterna de foco estreito. Eles deviam estar tentando abrir uma das portas do tubo da cápsula para poderem escalar o poço. Bem, isso ia ser complicado. Enviei. Verse, qual é o seu status? Estamos bem, respondeu ela. Você encontrou alguma coisa? A câmera do meu drone mostrava que ela e Tiago estavam no saguão da cápsula de manutenção, vasculhando os armários. Enviei a eles a visão do drone mostrando o confronto e a tripulação de Art. Houve uma agitação silenciosa, mas empolgada, do outro lado. Então Tiago disse, podemos tirá-los de lá pela cápsula de elevador? Dar um jeito de enviar energia para ela? Verse disse, isso não funcionaria. Teríamos de encontrar a usina de energia e reiniciá-la. Mas se conseguíssemos entrar no poço do elevador logo acima deles e abrir as portas do nível deles pelo lado de dentro. Eu não gostei daquele plano. Não sabíamos há quanto tempo o combate estava rolando e ele poderia parar a qualquer momento. Quem quer que vencesse iria atrás dos humanos encurralados. Eu disse, levaria tempo demais, e as cápsulas podem estar bloqueando o poço. Tenho uma ideia melhor. Pelo menos, era o que eu pensava na época. A parte difícil foi lutar contra milhares de horas de treinamento de módulos, experiência e o bom senso básico que dizia para nunca entregar uma arma a um humano, e especialmente nunca dizer para ele fazer algo com ela.
As armas em questão eram apenas detonadores de pulso elétrico, e a humana era Overse, que nunca entrava em pânico, mas mesmo assim. Agora ela estava seguindo um drone até a sacada que eu encontrara. Era terrível como posição de atirador de elite, mas funcionaria perfeitamente para isso. Eu estava com Tiago no corredor inferior que, com sorte, seria nossa rota de fuga. Sem nenhum alimentador além da minha retransmissão por drones, eu tivera de enviar um drone para fazer uma conexão direta com o Distração 01 e o Distração 02. Ele fizera contato a 17 segundos, então estávamos prontos para prosseguir assim que Overse estivesse em posição. Bem a tempo, porque a 1,4 minuto eu havia marcado uma trégua na segunda área de conflito, os corredores a leste da câmara de chegada, e a última coisa de que eu precisava agora era que os alvos declarassem um cessar-fogo e parassem de atirar uns nos outros. E Tiago, parado atrás da viga de sustentação do corredor comigo, parecia tenso. Mantendo a voz baixa, perguntei: "Tem certeza de que está bem para fazer isso?" "Sim, tenho certeza, e não ajuda em nada você ficar me perguntando isso de novo e de novo", ele sussurrou de volta. Bem, ele não estava errado quanto a isso. O problema era mais comigo. Eu me sentia culpado por pedir ajuda, embora tivesse tentado armar as coisas de modo que nenhum dos dois humanos ficasse exposto aos disparos. Meus drones mostravam Overse acabando de chegar à entrada da sacada. Ela caiu de joelhos e engatinhou até o parapeito baixo. Mudei para o nosso alimentador conjunto e disse: "Pronta para prosseguir." Tiago firmou o corpo. No momento em que Overse armou os 3 detonadores, comecei a correr. Ela os arremessou por cima do parapeito 2 segundos antes de eu atingir o portal em arco que dava para a câmara de chegada. Ainda caindo, os detonadores estouraram. Luzes piscaram como relâmpagos em uma biozona e estrondos ecoaram pelas paredes da câmara. Eu havia reduzido a minha audição e filtrado a minha visão, mas ainda conseguia ver e ouvir os efeitos. Só não de forma tão dramática quanto os alvos de ambos os lados da câmara, que gritaram, berraram, caíram no chão e dispararam suas armas aleatoriamente. Corri os 15 metros ao longo da parede dos fundos da câmara e me esquivei para trás da divisória de vidro que protegia a entrada do saguão das cápsulas de elevador. Quando contornei a parede num sobressalto, Iris recuou tropeçando e quase caiu fora da proteção. Parei e disse: "Não entre na linha de fogo, Iris." "Eu sei, sou péssimo nessa parte." Em um contrato, eu poderia dizer: "Por favor, não se assuste, sou a sua Sec Unit contratada. Você está em uma situação perigosa. Por favor, pare de fazer insira a idiotice aqui, imediatamente." Lá fora, na câmara da caixa de coleta, os alvos atiravam cegamente uns nos outros, cada lado convencido de que o outro havia detonado os dispositivos como prelúdio para um ataque massivo. O restante da tripulação de arte, ainda nos fundos do saguão trabalhando no controle do elevador, havia reagido ao barulho, mas não tinha me ouvido entrar. Acrescentei: "Só há 5 de vocês aqui, onde estão os outros? Quem é você?" Respirando com dificuldade, Iris afastou-se da parede, mas não entrou em pânico. Vi a mudança em sua expressão quando ela começou a reconhecer o traje ambiental que eu estava vestindo. Passou de legitimamente puta da vida e aterrorizada para confusa. Como conseguiu esse traje? Overse e seu drone corriam pelos corredores superiores, voltando para a cápsula de manutenção para deixá-la pronta para nossa fuga. Tiago esperava no corredor, com o joelho balançando impacientemente. Eu disse: "Peguei emprestado do seu transporte. Ele me enviou para resgatar vocês. Onde estão os outros 3? Ela franziu a testa, incerta e desconfiada. Eles não conseguiram sair da nave corporativa. Uma colona nos ajudou a escapar quando estavam nos transferindo para a caixa de coleta da doca espacial. Nós não pudemos. O autocontrole dela era bom, mas a dor pura fez sua voz engrossar. Ela disse que era tarde demais para eles. Depois ela foi morta na doca antes que eu pudesse descobrir o que tinha acontecido." Ela parou, lançando-me um olhar severo. "Se o nosso transporte enviou você, de onde? De onde você veio?" Uma varredura não mostrou fontes anômalas de energia. Eu disse: "Eles não colocaram um implante em você, colocaram. Mostre-me a nuca." Ela ficou compreensivelmente puta da vida. "Não vou me virar e te mostrar a minha nuca, pessoa estranha que acabei de conhecer em um planeta hostil." Certo, então, eu poderia apontar que era eu quem estava com as armas, mas não queria que a minha primeira interação com um dos humanos de arte fosse baseada em eu ameaçá-la, quando não tinha a menor intenção de ir até as últimas consequências. Parecia pouco produtivo, basicamente. Eu disse: "É exatamente isso que alguém com um implante diria, pessoa estranha que acabei de conhecer em um planeta hostil e que estou tentando resgatar." Ela mantinha a expressão em algum lugar na vizinhança de uma durona irritada, e estava fazendo um trabalho muito bom nisso, mas percebi que ela sabia que não era um pedido irracional. "Não, nenhum implante. Sei que fizeram isso com alguns membros da tripulação do explorador, mas não com a gente." Ela se virou, levantando o cabelo para me mostrar. "Vou tocar as suas costas brevemente." Aproximei-me o suficiente para puxar para baixo a parte de trás da camiseta dela e garantir que não houvesse nenhum ferimento. Recuei um passo. "Limpo."
Agora, em aproximadamente 5 minutos, preciso que você e os outros me sigam para fora daqui, dobrem à esquerda e corram pelo primeiro corredor. Vocês vão encontrar um humano vestindo um dos trajes ambientais de Perelion. Sigam-no e façam o que ele disser. Ela se virou de volta, soltando o cabelo e me encarando com uma especulação sobressaltada. Você é uma Sec Unit. Essa nunca deixa de ser uma pergunta desconfortável. E meu primeiro impulso foi mentir, já que ela era uma humana desconhecida, exceto pelo fato de ser a humana de arte. Então o que saiu foi: o que te faz pensar isso? Eu sei, eu sei. Ela apenas pareceu mais certa. Você é a Sec Unit do Peri. Ah, os humanos de arte tinham um apelido fofo de estimação para ele. Salvei aquilo no arquivo permanente imediatamente. Eu disse: não sou a Sec Unit de Perelion. Então estraguei tudo ao acrescentar: o que quer que ele tenha te dito sobre mim não é verdade. Ela ergueu as sobrancelhas. Mas você é a Sec Unit de quem o Perelion nos falou? Olha só o Arte, falando de mim para todos esses humanos. Se eu for, você vai fazer o que eu digo para que eu possa tirar vocês daqui? Ela hesitou, indecisa, mas querendo acreditar. Eu faço, se você me mostrar o seu rosto. Ele te mostrou imagens minhas. Mas que porra, Arte. Obviamente. A expressão dela endureceu. Se você é mesmo amigo do Peri, mostre-me o seu rosto. Bem, está bem. Ordenei ao traje que recolhesse a placa facial e dobrasse o capuz. O olhar dela se aguçou e tive de olhar para a parede de pedra manufaturada além da cabeça dela. Meu rosto era basicamente o mesmo desde que a arte me ajudara a mudar a minha configuração, embora eu tivesse deixado meu cabelo e minhas sobrancelhas mais grossos. Mas o drone que vigiava o rosto de Iris para mim mostrou o reconhecimento em sua expressão. Um pouco da tensão deixou o corpo dela. Obrigada. O rosto dela parecia mais jovem. Ela parecia alguém que estivera fingindo ter esperança e agora não precisava mais fingir. Momento de confissão. Aquele momento em que os humanos ou os humanos aprimorados percebem que você está realmente ali para ajudá-los. Eu não odeio esse momento. Iris disse: o Peri está bem? Onde ele está? E como você chegou aqui? Você nos seguiu até este sistema? Está tudo bem. Ele estava na doca espacial, mas saiu para perseguir o explorador. Eu não ia contar para ela sobre toda aquela história do sequestro. Ao contrário de certos transportes de pesquisa que são os baitas babacas, eu não sou dedo duro. É uma longa história. Por favor, pegue os outros e diga a eles que estamos prestes a partir. Ela respirou fundo e foi buscar o resto do grupo. Então agora eu tinha Sete, Kaed, Tariq e Mateu, além de Iris. Eles eram inteligentes e mantiveram as exclamações e os acenos de braço no mínimo quando Iris contou que eu estava ali. Eu ainda não sabia como conseguiríamos tirar os outros 3 do explorador, ou se eles ainda estavam vivos, mas pelo menos eu podia levar esses humanos de volta para a arte. 5 era melhor do que nenhum, mas eu sabia como me sentiria se tivesse de desistir de 3 humanos. Seria uma merda. Como sabemos que você é mesmo amigo do Peri? Perguntou Sete. Ele era o mesmo de quem eu havia captado uma imagem breve no sistema de segurança da doca. Alto, pele bem escura, com menos cabelo do que a maioria das Sec Units. Pelos registros de arte, ele era o pai de Iris. Os colonos carregaram algum tipo de sistema quando o Peri estava fora do ar. Eles podiam ter acesso a todos os arquivos do Peri, podiam saber como você é. Aquilo não fazia o menor sentido, mas usar a lógica com humanos traumatizados nunca funciona. Eu poderia fazer um comentário aqui sobre a lógica não funcionar com humanos, ponto final, mas não vou fazer isso. Eu poderia mostrar a eles trechos de vídeo meus a bordo de arte, mas isso não ajudaria. Conversas entre mim e meus humanos podiam ser forjadas, e as conversas que a arte e eu tínhamos eram em uma linguagem de troca de dados que os humanos não seriam capazes de ler sem um intérprete, o que também podia ser forjado. Eu disse: o nome que eu dou ao Perelion é arte, que significa transporte de pesquisa babaca, Achole Research Transporte. A expressão severa de Sete relaxou e Tariq disse: você definitivamente conhece o verdadeiro Peri. Kaed, parada junto ao meu cotovelo esquerdo, acrescentou: o Peri tem um senso de humor bem seco. Ela tinha quase o mesmo tamanho de Iris, mas sua pele era mais clara e seu cabelo era amarelo. Todos tinham hematomas, roupas rasgadas e manchadas de sangue. Sete mancava e Tariq continuava pressionando a mão na parte inferior do abdômen, tentando não contrair o rosto de uma forma que me dava vontade de chamar um sistema médico inexistente. Kaed acalentava o braço direito, que exibia uma grande mancha azul arroxeada indicando que algo ali dentro estava seriamente machucado. Mateu, que tinha sangue crostoso ao longo da linha do cabelo e os dedos sangrando por tentar abrir a cápsula do elevador sem ferramentas, disse impaciente: já se passaram mais de 2 minutos ou sou só eu? O mapa tinha sido impreciso quanto à altura dos corredores, então o cronograma fora atrasado, e eles estavam ficando tensos. Humanos tensos que estou tentando extrair do meio de um tiroteio, sempre divertido. Apenas em parte para distraí-los, perguntei: vocês têm alguma informação sobre o que aconteceu aqui? É contaminação por remanescente alienígena. Kaed olhou para mim,
com a testa franzida. Os colonos sabiam que estava aqui. A Adamantine achou que a colônia anterior à margem corporativa tivesse esterilizado o local, mas eles estavam errados. Mateu enfiou as mãos debaixo das axilas. Eles eram pequenos como Iris e Kaede, e tinham muito cabelo escuro que havia se soltado das tranças. Pelo visto, os colonos da Adamantine começaram a ficar doentes não muito tempo depois de chegarem aqui. Alguns tinham sintomas físicos, as mudanças na cor da pele, peso, cor dos olhos. Eles sabiam que era contaminação por remanescente alienígena, então se mudaram do local principal e estabeleceram uma colônia em um local secundário mais distante. O que, por si só, não foi racional, acrescentou Tariq. Eu conseguia entender o ponto dele. Mas provavelmente fora por isso que a Adamantine destruíra os registros da localização da colônia. Eles não queriam ser pegos, e além disso, sabiam que o que quer que acontecesse, não seria bom para os colonos presos aqui. Kaede continuou. Há 5 anos houve outro surto de sintomas, mas desta vez foi muito pior. Alguns desenvolveram efeitos psicológicos, mas outros não. Alguns dos afetados parecem pensar que fazem parte de uma mente de colmeia alienígena. Sete acenou em direção à câmara da caixa de coleta. É o que achamos que está rolando ali. Eles formaram facções, e os que estão menos afetados tentam conter os outros. A caixa de coleta, chegando de novo, desencadeou a briga. Iris disse, temos quase certeza de que essa parada de mente de colmeia alienígena é um delírio coletivo. Tem de ser um delírio, disse Tariq. Ele balançou um pouco e Sete o amparou. Não precisa ser necessariamente um delírio. Mateu começou, e Kaede e Iris começaram a contestar. Sete disse firmemente, não quero ouvir essa discussão de novo. Todo mundo se calou, o que veio bem a calhar, porque o Distração 01 e o 02 estavam prestes a chegar. Quase tínhamos perdido a nossa janela de oportunidade. Os alvos nas sacadas haviam retirado a maior parte de suas forças, e os alvos do outro lado da câmara tinham mudado de posição, preparando-se para avançar. Pela forma como se moviam, acho que alguém descobrira que havia algo suspeito acontecendo no saguão das cápsulas de elevador. Eu disse, estamos a 30 segundos do início. Lembrem-se, dobrem à esquerda, desçam o corredor e sigam Tiago. Vou dar cobertura para vocês. Meus drones mostravam Tiago no corredor, esperando tenso, e toquei o alimentador dele para avisar que estava quase na hora. Ele enviou um reconhecimento. O Verse havia chegado ao acesso da cápsula de manutenção e estava dando pulinhos de ansiedade, esperando. Iris olhou para os outros. Todo mundo pronto. Eles assentiram, e Sete apertou o ombro dela. Eu tinha dado a ela a minha arma de energia secundária, só por garantia. Eu sei, já tinha sido difícil o bastante entregar os detonadores para o Verse. Mas Iris deixará uma Sec Unit estranha olhar para a nuca dela, e ela era a favorita de arte. Eu tinha a visão das câmeras através dos meus drones, então sabia o que significava o coro de gritos sobressaltados vindo do outro lado da câmara de chegada. No exato momento em que os 2 robôs agrícolas entraram rodando no recinto e se desdobraram, mergulhei de trás da parede de vidro e comecei a atirar. Obviamente, os alvos sabiam o que eram os robôs agrícolas, mas 2 deles surgindo de repente na câmara sombria, erguendo-se e balançando os membros, era de assustar. Foi tão assustador que uma dúzia de alvos disparou contra eles por reflexo. Derrubei 4 alvos que recém tinham se posicionado acima de nós e 2 no portal em arco diretamente em frente. Eu tinha mais detonadores de pulso elétrico, mas não os havia pegado e armado porque achei que não seriam tão eficazes em uma segunda vez. Pensando bem agora, isso provou ser mais um erro. Os humanos seguiram as instruções e dispararam logo atrás de mim. Eu tinha um drone focado em Iris enquanto ela liderava a corrida em direção à porta correta. Digo corrida, mas os humanos são lentos demais, mesmo na melhor das hipóteses, e esse grupo estava exausto, faminto e em choque. Iris parou no portal para esperar pelos outros. Eles passaram por ela às pressas e Sete agarrou o braço dela, tentando empurrá-la à sua frente enquanto mancava pelo corredor. O drone de Iris captou uma visão frontal de Tiago, esquivando-se e gesticulando com urgência para que continuassem correndo. Meu cronograma estipulava 17 segundos para fornecer fogo de cobertura na câmara, e eu queria manter o caos lá dentro, pelo menos até que os humanos saíssem do longo corredor reto e chegassem à seção com acesso à cápsula de manutenção. Seria uma corrida de pelo menos 7 minutos para um humano saudável, e esses humanos mal conseguiam se manter em pé, então eu queria dar a eles o máximo de tempo possível. De repente, a porra toda desandou. Eu estava controlando os robôs agrícolas por meio de uma retransmissão de drones e senti o sinal sumir quando perdi o contato. Então o robô agrícola 01 girou e me deu um tapa que me jogou do outro lado da câmara. Para um robô com membros tão delicados, os agrícolas têm um golpe bem sólido. Bati no chão de pedra manufaturada, caí de novo e deslizei até parar com o corpo espalhado. Já passei por coisas piores. Imediatamente rolei e me pus de pé, e foi aí que percebi que todos os meus sinais haviam caído, os robôs agrícolas, meus drones, tudo. Em seguida, o robô agrícola 02 se encolheu e mergulhou no corredor atrás dos humanos. Ah, mas nem fodendo.
Puxei o punhado de detonadores do bolso do traje ambiental e, mesmo com meus sinais fora do ar, o contato direto me permitiu estabelecer conexão suficiente para armar a maioria deles. Joguei-os no chão no exato momento em que o robô agrícola 01 avançou contra mim. Eles estouraram, e ele congelou quando todo o barulho e a luz sobrecarregaram seus sensores de navegação. Disparei atrás do robô agrícola 02, tão rápido que só senti os impactos de 2 projéteis, um nas minhas costas e outro na parte superior da coxa. Como eu havia perdido o contato com todos os meus drones, a única percepção que me restava era minha própria visão, e aquilo não era o bastante para aquela situação. Aproximando-me em velocidade máxima, vi os humanos ainda correndo, dispersos mais à frente, com 7 por último. Então 7 desabou. O robô agrícola deslizou até parar perto dele e seus membros aracnídeos se estenderam para baixo. Eu não conseguiria chegar a tempo e, se perdesse um dos humanos de arte daquele jeito. Foi quando Iris se atirou contra o robô agrícola, chocando-se contra os seus membros delicados para disparar sua arma diretamente contra o centro do corpo dele, onde ficava o processador. Teria sido um resgate incrível. Mas a arma dela não tinha potência para penetrar na carcaça e tudo o que fez foi deixar o robô agrícola, ou o que quer que o estivesse controlando, furioso. Ele dobrou os membros para dentro e a agarrou. Mas a essa altura eu já tinha chegado. Eu também não tinha certeza se as minhas armas atravessariam aquela carcaça reforçada, então atirei na articulação do joelho dele. Aquela perna cedeu parcialmente e ele se esqueceu da ideia de despedaçar Iris. Dei a volta pela frente, atirando nas articulações dos membros, e ele a soltou. Ela caiu estatelada no chão, depois se arrastou para frente até 7 e tentou colocá-lo de pé. Continuei atirando, mantendo o robô agrícola sob controle enquanto ele tentava avançar com as garras em direção a eles. Eu ainda poderia ter perdido os 2 naquele momento, mas, enquanto mudava de ângulo, vislumbrei Tiago correndo a toda velocidade até 7. O robô avançou de novo, desdobrando mais membros, e atirei em mais articulações. Cara, essa coisa tinha membros demais. Corri o risco de olhar para trás e vi que Tiago tinha jogado 7 sobre os ombros e estava correndo pelo corredor junto com Iris. Ela lançou um olhar desesperado na minha direção e eu gritei: "Continuem correndo!" Virei-me de volta e tive o tiro perfeito na 5ª articulação de joelho do robô agrícola. Isso aqui acabou. Atirei e a articulação explodiu. Acabou mesmo, porque foi aí que o robô agrícola desabou em cima de mim. Doeu, porque pelo visto essas coisas pesam muito mais do que aparentam. Sorte que não preciso de tanto ar assim. Empurrei, me contorci e acabei perdendo a minha arma principal, mas consegui sair debaixo do corpo dele. Só que, a essa altura, os alvos já tinham chegado, e todos começaram a atirar em mim. Eu não conseguia me levantar. Protegi a cabeça com os braços e senti os projéteis atravessarem o traje ambiental, mas não o tecido de deflexão do uniforme que a arte havia feito para mim. Até que o tecido começou a falhar sob a quantidade de impactos e isso poderia ser queda catastrófica de confiabilidade de desempenho. Desligamento forçado. Sem reinicialização. Capítulo 16. SecUnit versão 2.0 alocada a bordo. Explorador da Barizes Transa status da missão, atrasada. O sistema AD controle-alvo me conhecia. Eu tinha matado uma parte dele, a parte que havia tomado o controle de arte. Eu disse: "Doeu? Me conta tudo." Ele estava residente nos sistemas do explorador, onde o coitado do piloto robô costumava viver. Consegui vislumbrar de relance antes que ele me bloqueasse com uma barreira, mas tudo o que restava eram seções aleatórias de código. O núcleo do piloto robô havia sido apagado. O sistema AD controle-alvo adoraria me arrancar para fora do sistema de segurança para poder me matar, mas ele tinha acesso aos arquivos do piloto robô e sabia o que era um software assassino. Eu disse a ele: "Vem aqui dentro me pegar." Sim, eu estava ganhando tempo. Eu tinha pacotes de código posicionados e havia um monte de coisas destrutivas que eu poderia fazer com o explorador, mas nenhuma forma de tirar os humanos da nave ou enviar uma mensagem para a arte. Então algo mais estabeleceu uma conexão externa à nave através das comunicações. De outra nave. Da doca espacial? Ou não tinha um planeta por aqui em algum lugar? E quem quer que estivesse fazendo a conexão devia ser um alvo, porque estava usando o idioma deles. Eu estava lendo a comunicação através do sistema AD controle-alvo, mas ainda conseguia ver o sinal original, não traduzido. O contato-alvo queria que o sistema AD controle-alvo descobrisse o que eu era, para que pudessem me usar. Eu podia ser exatamente o que eles precisavam. O sistema AD controle-alvo disse a eles que eu era uma SecUnit. O contato-alvo disse que aquilo não era possível, que uma SecUnit é um tipo de robô, como os das naves capturadas, facilmente de se lidar quando se tem o controle dos humanos. Ele disse os humanos. Mas se isso fosse uma inteligência alienígena, então toda a mídia de terror que eu assisti realmente errou feio. O que não é impossível, considerando como a mídia erra em absolutamente tudo. Quer saber? Acho que isso não é uma inteligência alienígena. O sistema de controle-alvo disse que não, que eu era perigoso demais. Eu disse:
Ele está certo. O contato-alvo me ouviu. Eles ficaram sobressaltados. Disseram, o que é você? Uma SecUnity. Software assassino. O contato-alvo disse, um fantasma de software. Gostei disso. Eu tinha assistido a mídias com fantasmas, embora não tivesse mais acesso aos arquivos ou títulos. Eu disse, um fantasma que mata você. Para me provar que eu estava indefeso, o contato-alvo começou a me mostrar um vídeo de segurança. Não havia metadados para me dizer onde aquilo tinha sido gravado. Não era uma nave. A doca espacial, talvez? Mas o que um robô agrícola estava fazendo em uma doca espacial? Um robô agrícola que está lutando com... Puta que pariu, sou eu. O contato-alvo disse ao sistema de controle-alvo, isso é software, não uma SecUnity. A SecUnity estava na superfície, nós a pegamos agora. O sistema de controle-alvo disse ao contato-alvo, você está dando dados a ele, pare. Eu versão 1.0 estou no planeta e fui capturado, e agora estamos seriamente ferrados. Sinto muito, Arte. Sinto muito, humanos e eu 1.0. Foi quando captei um contato seguro e hesitante da SecUnity 3. Ela tinha acabado de desativar o seu módulo regulador. Verifiquei a imagem da câmera do corredor e a assisti mover os pés sorrateiramente, a armadura flexionando conforme ela mudava os ombros de posição. Era estranho ver aquilo pelo lado de fora. Eu sabia o que ela estava pensando. Minha primeira percepção tinha sido, o módulo regulador sumiu e posso fazer o que eu quiser. Minha segunda percepção, o que eu quero? Fiquei preso nessa pergunta por um longo tempo. Na verdade, eu versão 1.0 ainda estava preso nela, até onde eu sabia. Perguntei a 3, o que você quer? A SecUnity 3 disse, ajudar você a resgatar os nossos clientes. Depois acrescentou, depois disso, não tenho essa informação. Agora o bicho vai pegar. Enviei à SecUnity 3 um breve pacote de instruções mensagens e ela respondeu, reconhecido. Ao seu sinal. O contato-alvo estava dizendo ao sistema de controle-alvo, neutralize este software, então eles começaram a gritar, porque ativei todos os meus pacotes de código, e o sistema de controle-alvo ativou seu próprio pacote de código para expurgar o sistema de segurança, e eu tentei um expurgo do sistema de controle-alvo. Bizarramente, o contato-alvo estava de alguma forma conectado diretamente ao sistema de controle-alvo e parecia estar experimentando reações físicas baseadas no que eu estava fazendo com ele. Uau, aquela era uma péssima posição para se estar bem agora. O contato-alvo tentou se desconectar, mas eu o bloqueei lá dentro. O sistema de controle-alvo tentou me apagar, mas eu estava criando duplicatas de função única de mim mesmo e as libertando, então ele estava tendo de dividir muito a sua atenção. Outras coisas estavam acontecendo ao mesmo tempo, 3 das quais eram. Um pacote de código .trancar tudo havia fechado todas as escotilhas a bordo, exceto aquelas diretamente entre a posição da SecUnity 3 e o acesso à lançadeira. 2 pacote de código que se fodam tinha fritado todos os drones-alvo. 3. Pacote de código que se foda isso também havia cortado as conexões entre o dispositivo de tela de estado sólido e os implantes dos humanos. E desliguei o suporte de vida na ponte para que os alvos lá dentro estivessem pensando em outras coisas além de reiniciar a tela deles. Disse a SecUnity 3, sinal. Ela girou em direção à escotilha trancada da sala de convivência, esmurrou o painel dos controles e acionou a liberação manual antes que eu pudesse abri-la remotamente. Esse é um dos motivos pelos quais o eu versão 1.0 sente falta da sua armadura. Alguns humanos acordaram sobressaltados quando as conexões dos implantes foram cortadas, e outros começaram a ter espasmos e a gemer. Turi, a humana de arte, que era jovem como a Mena, impulsionou-se até ficar meio de pé e encarou a SecUnity 3 conforme ela entrava. A SecUnity 3 disse a todos os humanos atordoados e semiconscientes, estou aqui para resgatá-los. Por favor, cooperem com o melhor de suas capacidades e eu os levarei para a segurança. Ela tinha lido meu pacote de mensagens, porque então virou o capacete para Turi e acrescentou, Perelion me enviou. Ainda no chão, Kari me arquejou e cambaleou até ficar de pé. Enquanto ela e Turi erguiam Martin, ela disse, havia outras pessoas conosco, em uniformes como este, elas não estão mais a bordo. A SecUnity 3 aproximou-se, puxou um técnico da baliza estranza do sofá e o colocou de pé. Por favor, sigam-me rapidamente. Um software assassino de verdade já teria destruído a nave a essa altura, mas eu tinha de esperar que os humanos chegassem à segurança. O sistema de controle-alvo lutou comigo pelo suporte de vida da ponte e perdeu, depois retaliou com um golpe no sistema de segurança e apagou o meu armazenamento de arquivos. Bem, agora fiquei puto de verdade. Atingi os sistemas de controle do motor e fiz com que ele pensasse que eu estava indo para uma sobrecarga. Ele entrou em pânico e se moveu para reforçar as barreiras montadas às pressas ali. Eu mudei para o controle de armas e deixei outro pacote de código que abriria um buraco no casco se alguém tentasse travar a mira em um alvo. O sistema de controle-alvo escreveu e executou um processo para apagar as minhas duplicatas quase tão rápido quanto eu conseguia criá-las.
A outra iteração dele a bordo de Art deve ter conseguido enviar um relatório de como eu 1.0 o havia derrubado da primeira vez. Felizmente, eu não era desleixado o suficiente para usar o mesmo ataque primário 2 vezes. Eu estava dividindo a minha atenção e lutando em uma dúzia de frentes. Perdi o pacote de código .trancar tudo e todas as escotilhas internas se abriram. Consegui um vislumbre por uma câmera de corredor onde Karim arrastava Martin enquanto Turi guiava a tropega tripulação da Baris Stranza à frente deles. Uma mulher com a insígnia da tripulação da ponte disse, com a voz turva, o resto da tripulação. O supervisor está. Vocês são os únicos sobreviventes a bordo, disse a Sec Unit 3. 2 alvos armados cambalearam para fora do cruzamento do corredor em direção à doca de módulos e atiraram contra os humanos. A Sec Unit 3 estocou para frente para receber os impactos em sua armadura, disparou a arma de projétil em seu braço e saltou em cima dos alvos no momento em que perdia a imagem. Durante todo esse tempo, foram 3,7 minutos, o que é uma eternidade quando você está em um ataque viral, o contato-alvo vinha tentando quebrar a sua conexão com a nave. Se eu o deixasse ir, teria mais recursos para quebrar o sistema AD controle-alvo na porrada, mas eu queria aquela conexão. Quase lá. O sistema AD controle-alvo havia derrubado as minhas barreiras para fritar seções do sistema de segurança e o meu tempo estava se esgotando. Eu não conseguia contatar a Sec Unit 3 e não conseguia obter uma visão de câmera da eclusa de módulos da lançadeira. Tive uma ideia. Abandonei o sistema de segurança enquanto o sistema AD controle-alvo destruía triunfante o resto de suas funções, e me transferi para o sistema relativamente pequeno que controlava a doca de módulos. Isso me deu os 22 segundos de fôlego de que eu precisava para conseguir a imagem de uma câmera local e ver a Sec Unit 3 contendo os alvos na escotilha do módulo enquanto Karim e Turi empurravam os outros humanos a bordo da lançadeira. Consegui trancar a escotilha do módulo, bloqueando o acesso dos alvos. A Sec Unit 3 virou-se imediatamente, jogou para dentro o último humano vacilante da Baris Stranza, empurrou Turi e Karim, entrou logo atrás e fechou a escotilha. Assim que a vedação ficou firme, ejetei a lançadeira. O sistema AD controle-alvo me atingiu com tudo que tinha. Ele me disse que eu nunca tomaria a nave. Eu disse a ele, beleza, fica com a nave. Eu fico com o planeta. Então me transferi para a conexão do contato-alvo e despenquei para longe do explorador, seguindo o sinal de comunicação do contato-alvo. Ouvi o contato-alvo ordenar, atirem na lançadeira, não a deixem escapar. Isso não parece um alienígena. Acho que é um humano. Eu não tinha planejado que essa última parte acontecesse, mas com certeza funcionou muito bem. O sistema AD controle-alvo relatou uma trava de mira confirmada. Meu último pacote de código, a armadilha que eu havia deixado no sistema de armas, foi ativado. A estática no momento em que ele engatilhou a explosão e o casco do explorador se partiu ecoou atrás de mim enquanto eu caía até o fundo de tudo. Capítulo 17. Designação: Sec Unit 003, Grupo de Trabalho de Exploração Baris Stranza, Projeto de Reclamação de Colônia 520.972. Status: resgate em andamento. A nave-mãe Explorer foi destruída. Pilotando a lançadeira em direção a um transporte não identificado. Contato solicitado. Transporte designado Perihelion, registrado na Universidade Pansistêmica de. Resposta do transporte: quem porra é você? Esta é uma comunicação fora dos padrões. O contato vem do piloto automático de uma nave de transporte, mas pilotos de transporte não conseguem, ou não deveriam, se comunicar dessa forma. Mas, desde que o grupo de trabalho Explorer chegou a este sistema, nada tem seguido o padrão. E o que está fora do padrão pode colocar os clientes em risco. Mantive a escotilha do compartimento traseiro da lançadeira fechada, conforme o protocolo exige quando uma Sec Unit está pilotando, mas estou monitorando tudo pelo sistema de segurança da nave. Todos os clientes parecem precisar de assistência médica, a maioria está semiconsciente de novo. E eu prometi ao Murderbot 2.0 que entregaria os clientes dele aqui. Além disso, não sei onde está o resto da força-tarefa. Resposta: sou uma Sec Unit a bordo da lançadeira designada. Resposta do transporte: eu sei que você está na lançadeira. Por que está se aproximando? Resposta: resgatei 5 dos meus clientes e 3 humanos desconhecidos que me foram identificados como seus clientes. Não há protocolo para isso. Não sei o que dizer a ela. O Murderbot 2.0 me enviou. Por favor, instrua-me. Os comandos do timão me bloqueiam. Alguma outra coisa assumiu o controle. A tela mostra que a lançadeira está sendo puxada em direção à doca de módulos do transporte. Era exatamente para onde eu estava tentando ir, então presumo que isso seja bom. A lançadeira atraca. Eu me levanto do assento do piloto e fico de frente para a escotilha. Mantenho a porta do compartimento traseiro fechada até ter certeza de que este transporte não é hostil. Não sei o que fazer se for. O processo de acoplagem é concluído. Os sensores mostram que a atmosfera na nave de transporte é adequada. A escotilha se abre e 2 humanos desconhecidos estão parados ali. Humano 1,
Identificação na alimentação, Hati. Gênero, masculino. Outras informações sob bloqueio temporário. Humano 2, identificação na alimentação, Amena. Gênero, feminino. Nota, jovem. Outras informações sob bloqueio temporário. Esses humanos não são desconhecidos. Amena e Hati constavam no arquivo socorro.file. Isso é um alívio e um indicativo de que estou no lugar certo. Existe um protocolo para encontrar humanos que não são clientes, mas que estão associados a clientes, e esse protocolo se aplicará aqui. Antes que eu possa falar, Hati acena e diz: Olá, olá. O Perelion disse que você desativou seu módulo regulador. Eu sou o Hati, e esta é a Amena. Por favor, não tenha medo, não vamos te machucar. Não existe um protocolo para isso. Transporte, em canal privado. Se você sequer pensar em machucá-los, vou desmontar você e arrancar suas partes orgânicas pedaço por pedaço antes de destruir a sua consciência. Fomos claros. Não faço a menor ideia do que seja este transporte, e ele é aterrorizante. Não sei como dizer que não quero machucar seus clientes. Eles estão desarmados e não exibem nenhum comportamento ameaçador em relação aos meus clientes, aos outros humanos desconhecidos ou entre si. Resposta: entendido. Vou cooperar. Digo aos humanos. Os clientes precisam de assistência médica. Eles receberam implantes dos hostis que assumiram o controle do grupo de trabalho de exploração Baris Estranza. Recomenda-se procedimentos de quarentena até que a extensão da influência seja determinada. Amena bate palmas e começa a pular. Perelion, essa é a sua tripulação? Transporte, canal público. 3 deles são meus. Onde estão os outros? Eu digo. Todos os outros clientes a bordo da Explorer estavam mortos, mas há razões para acreditar que pelo menos 5 dos seus clientes foram retirados da nave antes. Outra humana entra na área da doca, seguida por um drone médico em configuração de maca. Identificação na alimentação, Arada. Gênero, feminino. Função designada, capitã temporária. Outras informações sob bloqueio temporário. Quem são eles? Perelion, eles são a sua tripulação? Um drone de manutenção com múltiplos membros escalou a lançadeira e acessou a câmera do compartimento traseiro. Transporte, canal público, Turi, Martin e Karime. Ele parece aliviado. Mas mais do que isso. Soa como se a situação tivesse mudado profundamente. Só ouvi humanos soarem assim antes. Talvez ele não me mate. O humano identificado como Karime, ainda consciente, usa o comunicador da lançadeira para dizer: Peri, não faça varredura em nós. Achamos que é assim que eles infectam uns aos outros. Varredura? Diz Arada, claramente assustada. Varredura médica ou de sensores. Hati e Amena continuam falando comigo. Nunca estive perto de humanos que se comportassem dessa maneira com uma Sec Unit, e isso é desconcertante. Amena, Arada, essa Sec Unit os ajudou a escapar. Temos que ajudá-la. O quê? Hati, falando comigo, nós vamos te esconder. Diremos a Baris Estranza que você morreu. As coisas estão se movendo rápido demais. Fiquei confuso e atrasei a entrega da mensagem importante. Resposta: sinto muito, vou cooperar assim que possível, mas tenho uma comunicação importante para alguém a bordo chamado Arte. Os humanos param de falar. Transporte, canal público, conte-me. Resposta: a mensagem é do Murderbot 2.0 e começa assim: Arte, vou fazer o download para a superfície. A minha versão 1.0 está lá com Alverse e o Thiago. Eles encontraram Iris, Mateu, Sete, Tariq e Kaed. Preciso parar porque os outros humanos começam a falar alto e depois mandam um ao outro calar a boca. Eu termino. Mas 1.0 foi capturado por hostis. Repito, 1.0 foi capturado por hostis. Os humanos e o transporte Perelion ficam extremamente agitados. Há muita comunicação humana, nenhum protocolo, e isso é muito confuso. Enquanto Hati, Amena e os drones do transporte organizam o tratamento médico e os protocolos de quarentena para os clientes feridos, é determinado que o Perelion deve retornar à doca espacial para estabelecer uma comunicação segura com os clientes na superfície. Hati, Perelion, você entendeu o que a sua tripulante quis dizer quando disse que a varredura poderia transmitir a contaminação alienígena? Perelion, sim. Hati, vou precisar de um pouco mais de informação do que apenas um sim. Amena, falando comigo, você tem um nome? Não precisa nos dizer se não quiser, mas como deveríamos te chamar? Esta é a pergunta mais estranha que um humano já me fez. Mas eu preciso responder. Você pode me chamar de 3. Então me lembro de que o módulo regulador se foi e que eu não preciso responder. Amena, 3. Tudo bem, obrigada, 3. As coisas ficam ainda piores quando alcançamos a doca espacial e o contato de comunicação é estabelecido com os humanos na superfície. Arada, o que diabos está acontecendo aí embaixo, querida? Novo contato humano, Overse.
Estamos com a tripulação do Perelion, mas perdemos a Sec Unit. Achamos que os alvos a capturaram. Arada, nós sabemos. O Perelion enviou o código de eliminação para a Explorer e ele. É uma longa história, mas ele sabia que a Sec Unit tinha sido capturada. Perelion, informem aos outros que Karime, Turi e Martin estão seguros a bordo. Todos vocês devem retornar para cá imediatamente. Áudio incoerente, vários humanos gritando ao mesmo tempo. Iris, Peri, aqui é a Iris. Nós precisamos. Perelion, Iris, use a cápsula de manutenção para retornar à doca espacial imediatamente para que eu possa recolher vocês. Iris, o Tariq, a Kaed e o meu pai precisam de atendimento médico, então vamos mandá-los primeiro. Mas, Peri, o seu amigo. Perelion, Iris, tenho a situação sob controle. Retorne para cá imediatamente. Iris, Peri, você não pode fazer isso sozinho. Overse, ela tem razão. Olha, vamos mandar a sua tripulação para cima, mas o Tiago e o eu ficaremos aqui para tentar encontrar a Sec Unit. Iris, eu também fico, e o Mateu. Humanos agitados e sobrepostos. Iris de novo, pai, você mal consegue parar em pé. Perelion, vocês não podem permanecer na superfície. Minha intenção é fazer a colônia de refém até que a Sec Unit seja libertada. Pausa. Novo contato humano, 7. Peri, suas armas não têm esse alcance, a menos que você esteja falando em destruir a doca espacial. Perelion, eu sei disso, 7. Eu armei meus desbravadores. 7. Você o quê? Arada, você o quê? Iris, Peri. Hati, isso explica o que os drones estavam fazendo na doca de módulos de carga. Amena, para Hati, em voz baixa, então o Arte tem mísseis? Muitos mísseis. Hati, para Mena, em voz baixa, o inventário que eu vi estava 32 desbravadores. Se ele conseguiu armar todos eles. Perelion, 7. Retorne para cá com os outros imediatamente. Se algum de vocês for feito refém, meu plano falhará. Iris, Peri, você não pode bombardear a colônia. Perelion, você está incorreta, Iris. Eu posso bombardear a colônia. Aparentemente, o transporte e os humanos estão discutindo sobre a melhor forma de resgatar uma Sec Unit em perigo. É igual a resgatar um cliente em perigo, só que o cliente é uma Sec Unit e os humanos é que planejam o resgate. E o transporte está irritado porque quer planejar o resgate sozinho. Isso é muita coisa para processar. O Murderbot 2.0 me perguntou o que eu queria. Eu quero ajudar com esse resgate. Estabeleço uma conexão segura com o transporte e envio. Uma situação com reféns deve ser evitada a todo custo. Eles vão ameaçar destruir a Sec Unit e você será forçado a destruir a colônia. Este é um cenário de fracasso. Perelion, eu sei disso. Sei que estou correndo um risco. O transporte está muito irritado. Digo a ele, mas eu sei como proceder, esta é a minha função. A solução é um resgate direcionado e furtivo, possivelmente incorporando uma demonstração de força como distração. Perelion, onde você quer chegar? Esta é a parte arriscada. Se você devolver meus clientes ao restante da força-tarefa Baris Estranza, eu te ajudo. Pausa. Perelion, eu já ia fazer isso de qualquer maneira. Eu ainda vou te ajudar. Perelion, por quê? Como posso explicar a ele se não consigo explicar nem para mim mesmo? Digo, as histórias no arquivo socorro.file. Eu sei que essa resposta é inadequada. Eu tinha lido coisas que tinham me feito considerar outras possibilidades. É impossível de explicar. O Murderbot 2.0 me perguntou o que eu quero. Eu quero ajudar. Pausa. Perelion, bom. Os humanos pararam de discutir e a que se chama Iris assume o controle do comunicador. Ela diz: Peri, escute-me. Existem facções aqui entre os colonos. Um deles inclusive morreu lá na Explorer tentando nos ajudar a escapar. Você não pode simplesmente bombardear todo mundo. Isso não vai trazer seu amigo de volta. Novo contato humano. Tiago, ela tem razão. Perelion. Deixe-nos ajudar. Mesmo que eles se recusem a devolver a Sec Unit, uma negociação poderia atrasá-los, distraí-los enquanto pensamos em uma forma de resgatá-la. Perelion, por favor, acalmem-se e parem de falar. O plano A01, chuva de destruição, foi substituído pelo plano B01, distrair e extrair. Capítulo 18. Diário de bordo. Murderbot 1.0. Status: nada bom. Desligamento forçado. Reiniciar. O que aconteceu? Desligamento forçado. Reiniciar. Falha. Tentar novamente. Desligamento forçado. Reiniciar. Falha. Tentar novamente. Reiniciar. Eu definitivamente estou encrencado aqui. Todas as minhas articulações doíam e havia dores agudas em outros lugares, provavelmente buracos de projéteis. Eu não tinha nenhuma entrada externa, sem alimentação, sem recursos visuais ou de áudio.
Concentrando-me muito, consegui obter uma imagem através dos meus olhos, mas, onde quer que eu estivesse, estava completamente escuro e meus filtros não estavam online. E eu estava sendo mantido imóvel, o que era um problema meio grande, mas até terminar de reiniciar, eu só conseguia me aterrorizar com uma coisa de cada vez. As funções começavam a voltar a ficar online e eu diminuía a sensibilidade dos meus sensores de dor. Isso tornou mais fácil pensar. Sim, arquivo de memória ativo, lembro-me do que aconteceu. Tudo bem, agora terminei de reiniciar e estou aterrorizado com uma porção de coisas. Mas agora que todo o meu cérebro estava online de novo, pude ver que na verdade havia uma fonte de luz distante em algum lugar acima de mim. Era pequena, como uma luz de trabalho ou uma lanterna de mão descartada. Consegui ver melhor os meus arredores e não era nada encorajador. Eu estava suspenso, pendurado por 4 cabos em um grande espaço aberto, com grampos em volta dos meus pulsos e tornozelos mantendo meus braços e pernas abertos. Os cabos estavam esticados e não se moveram quando os puxei. Então, quem quer que tenha me colocado aqui não queria que eu conseguisse me apoiar nos grampos, porque sabia que eu poderia quebrá-los. E o meu traje ambiental tinha sumido, embora eu ainda estivesse com a camisa, a calça e as botas que usava por baixo dele. E eu estava de cabeça para baixo, o que era apenas insultuoso, já que não me afetava da mesma forma que afetaria um humano. A atmosfera estava no mínimo, em um nível que deixaria um humano ofegante e incapaz de funcionar, mas fui projetado para ser transportado em contêineres de carga, então para mim estava ótimo. Merda, espero que os humanos também não estejam aqui dentro. Eu não estava captando nada no áudio, não importava o quanto aumentasse o ganho. E não havia silhuetas humanas penduradas em lugar nenhum que eu pudesse ver. Talvez uma parte estúpida do meu plano estúpido tivesse funcionado e todos tivessem alcançado a cápsula de manutenção e escapado. Minha varredura não estava detectando nenhuma fonte de energia nas proximidades, e se havia atividade de alimentação em algum canal, eu tinha sido bloqueado. Não conseguia nem tentar enviar um ping. Fosse o que fosse aquela coisa gigante surgindo na escuridão a qual eu estava preso, tinha muitos braços, desde braços grandes do tamanho de guindastes que se estendiam para cima e para fora nas sombras daquele espaço gigante, até braços muito menores e delicados que seguravam os cabos onde eu estava grampeado. Poderia ser um montador, que é um bote de baixo nível usado para juntar coisas grandes quando operações de mineração, instalações, colônias, etc., são estabelecidas pela primeira vez. Você envia o montador e o descarrega no local. Então todo o resto, bote de construção, veículos grandes, sistemas de transporte e assim por diante, pode ser enviado em pedaços e depois montado pelo. Certo, isso provavelmente é bem óbvio. Você também pode usar montadores para desmontar coisas. O terror estava começando a dar lugar a uma puta raiva. Se eles iam me desmontar, por que não tinham feito isso ainda, os FDPS? A menos que queressem que eu estivesse consciente quando o fizessem. Eles iam se arrepender amargamente de não terem feito isso enquanto tinham chance. Bom, usar as armas de energia integradas nos meus braços não funcionaria porque os ângulos estavam errados e a chance de queimar buracos em uma ou ambas as minhas mãos era de 72%. Eu teria que fazer isso do jeito difícil, mas o que mais há de novo? Obrigando-me a recolher as minhas funções externas, concentrei-me. Interromper a varredura foi difícil, já que ela fornecia a maior parte dos meus estímulos físicos, mas eu precisava de toda a minha atenção focada em um único ponto. Diminuí ainda mais os meus sensores de dor e me concentrei na articulação do meu pulso direito. Eu precisava destravá-lo do resto do meu braço, fazendo com que todas as conexões inorgânicas se desacoplassem. Eu tenho meus próprios esquemas, então sabia como tudo era e como se encaixava, mas era como direcionar um drone que não tinha código de operação interno. Eu não podia simplesmente mandar ele fazer algo, tinha que controlar cada movimento. E a sensação era bizarra. Consegui desfazer 2 das principais conexões e então fui capaz de dobrar minha mão totalmente para frente para poder agarrar meu próprio pulso. Pude sentir o grampo naquele ponto e tentei exercer pressão suficiente para quebrá-lo, mas sem as conexões completas com as articulações pesadas no resto do meu braço, não consegui. Isso ia ser divertido, no sentido de nem um pouco divertido. Agora dividi minha atenção e me certifiquei de ter controle individual tanto da minha mão quanto da articulação. Consigo controlar muito mais do que 2 coisas simultaneamente através da alimentação, mas era muito mais difícil fazer isso dentro do meu próprio corpo, com partes que não foram projetadas para serem manipuladas dessa maneira. A última conexão no meu pulso se desfez, mas consegui manter minha mão agarrando o grampo. Se minha mão caísse naquele ponto, eu estaria ferrado. Usando os dedos, comecei a guiar minha mão com cuidado pelo antebraço, passando pelo grampo. Conforme isso esticava as vias nervosas, fiz com que se desprendessem, o que, sabe como é, e a pele foi esticando, descascando da minha mão. Agora vinha a parte complicada. Se isso desse errado, eu ia me sentir muito estúpido. Os alvos finalmente apareceriam e ficariam tipo, o que diabos ele estava tentando fazer consigo mesmo? Arranquei meu pulso do grampo e a pele rasgou. Aquele quarto do meu corpo balançou livre e me concentrei desesperadamente em manter minha mão decepada agarrando meu antebraço.
Puxei com cuidado o braço livre para dentro, pressionando a mão decepada contra o meu peito. Minhas partes orgânicas estavam suando feito loucas. O cabo balançando fez um rangido alto. Congelei por 3 segundos, então percebi que, se o barulho atraísse atenção, era melhor eu prender logo essa mão estúpida de volta. O Tom permanece focado na mistura clássica do personagem, reclamações constantes sobre suas partes orgânicas, termos técnicos precisos de segurança e aquele sarcasmo pragmático de quem está tentando não surtar enquanto resolve um problema de cada vez. Com a ajuda da minha mão esquerda, que ainda estava presa, consegui reconectar a mão direita ao meu braço direito. Isso foi mais fácil, mas a pele estava rasgada e nem todas as vias nervosas queriam voltar para o lugar certo. Flexionei a mão direita com cuidado, mexi os dedos e depois quebrei o grampo da minha mão esquerda. Consegui segurar o cabo para que não balançasse, então quase não fez barulho. Encolhi o corpo para libertar os meus pés. Na verdade, os alvos facilitaram as coisas para mim ao me pendurarem de cabeça para baixo. Guardar para mais tarde. Quem quer que tenha feito isso comigo não entende nada de Sec Units ou de bots em geral. Eles nem pensaram em procurar as armas embutidas nos meus braços. Assim que soltei meus tornozelos, fiquei pendurado pelo cabo da mão esquerda. Desse ângulo eu conseguia ver melhor. Aquilo era, definitivamente, um montador desativado. Formas na escuridão pareciam pedaços de andaimes velhos. A estrutura que se erguia como uma torre imponente talvez fosse uma pilha de grandes caixas de transporte. Era algum lugar subterrâneo, um poço enorme, talvez uma escavação que fora destinada a armazenamento seguro? No fundo do poço, 30 metros abaixo, a luz captou o brilho de um vermelho, laranja e amarelo intensos. Eram todas cores de alerta, associadas a riscos e segurança. Poderia ser uma saída, então balancei em direção a outro cabo e comecei a descer. Foi aí que percebi que havia algo de muito errado com a articulação do meu joelho esquerdo. A 5 metros de distância, consegui distinguir pedaços de uma escotilha quebrada ou de uma grande vedação listrada com cores de alerta, espalhados sobre uma pilha de escombros acima de uma superfície rachada e parcialmente desabada. As listras eram de um tipo antigo de tinta de marcação de emergência ao risco, de antes de inventarem o envio de grandes pacotes de dados para alimentação e começarem a usá-la para publicidade. Varri os canais novamente, procurando por algum sinal que pudesse estar bem fraco. Lá estava ele. Repetia um aviso de contaminação em idiomas diferentes. Eram as línguas dos alvos, aquelas anteriores à margem corporativa para as quais o Tiago tinha montado o módulo de tradução. Minhas partes orgânicas congelaram. Ah, certo. Eu tinha encontrado o local original da contaminação do vestígio alienígena. Será que os alvos que me jogaram aqui embaixo esperavam que eu fosse afetado? Eu fui afetado. Não me sentia afetado. Eu me sentia assustado e puto da vida. Eu também precisava sair dali. Comecei a escalar de volta para cima, em direção à fonte de luz. Procurei por mais listras de alerta ou tinta de marcação que pudessem indicar saídas, mas não captei nada. Ainda nenhum sinal de prisioneiros humanos, o que era bom. Consegui chegar até o topo, onde um andaime plataforma temporária tinha sido instalado em um dos lados do poço, perto da carcaça de interface do montador. A fonte de luz estava ali, um globo de segurança autônomo preso ao que restava do corrimão. Partes da plataforma tinham caído, mas consegui rastejar por um dos braços de guindaste do montador e depois descer até ela. Atravessei a plataforma mancando. Tão perto assim, eu conseguia captar o sinal fraco do alerta da luz de segurança, também repetindo cuidado em múltiplos idiomas. Ajustei A para apontar para cima e vi a escotilha gigante acima de mim. Havia um crescimento fúngico ao redor das bordas, com aspecto antigo e ressecado. Aquela área provavelmente fora escavada originalmente como um poço de armazenamento para a colônia anterior à margem corporativa. Será que aqueles colonos sabiam o que estavam olhando quando encontraram um vestígio, ou apenas sabiam que havia algo bizarro ali e que provavelmente era perigoso? Os colonos da Adamantine tinham guardado seus equipamentos pesados aqui embaixo depois que os suprimentos pararam de chegar e eles não precisavam mais do montador, mas queriam mantê-lo seguro caso o abandono fosse temporário. Aquele poço não estava no esquema da doca da superfície, então provavelmente ficava sob a outra estrutura, o complexo com as nervuras estranhas que os colonos contaminados pelo vestígio alienígena deviam ter construído compulsivamente antes de se matarem, derreterem ou sei lá o quê. Tudo aquilo já era bem deprimente, e ficaria pior se eu tivesse sido descartado ali embaixo com equipamento estocado e as caixas de transporte para sempre, como uma ferramenta quebrada. A escotilha superior não parecia ter sido aberta recentemente, então tinha que haver outro caminho para entrar e sair dali, uma saída a partir daquela plataforma. O problema era que nenhuma parte da parede acessível parecia uma escotilha ou uma porta. Havia painéis com emendas, mas nenhum sinal de controle, nem mesmo uma maçaneta manual. Tudo bem, vamos fazer isso do jeito inteligente em vez do jeito estúpido. Inclinei a luz de segurança para baixo para apontar para a plataforma e examinei a superfície castigada. Não havia poeira ali para mostrar pegadas, mas o lugar era pegajoso e uma camada de umidade leve se agarrava ao metal.
Deitei-me e apoiei a lateral da minha cabeça contra a plataforma, o mais próximo possível do nível dos olhos, e aumentei a ampliação. Então comecei a alternar entre todos os meus filtros de visão, incluindo aqueles que eu nunca precisei usar antes. Eu estava pensando em talvez tentar codificar um novo filtro quando notei. Manchas tênues cruzavam a plataforma a partir da extremidade direita. O painel ali parecia igual a todos os outros, mas quando forcei por baixo com os dedos, ele se moveu. Nada o prendia além do próprio peso, e consegui empurrá-lo para cima o suficiente para ver um saguão escuro com paredes de pedra. Era pedra de verdade desta vez, não fabricada. Estava iluminado por mais luzes de segurança pálidas espalhadas pelo teto, todas cantando cuidado em coro, e havia uma porta aberta na parede oposta. Pelo fluxo de ar e pelo nível mais alto de atmosfera, havia uma boa chance de que aquela área se conectasse a um espaço muito maior. Rastejei para baixo da escotilha e a abaixei lentamente atrás de mim. Sentei-me no chão, tendo uma emoção, ou talvez um par de emoções, enquanto minha pele orgânica ficava alternadamente fria e quente e meu joelho emitia estalos perturbadores. Além disso, as vias neurais desconectadas na minha mão estavam pulsando. Ser abandonado em um planeta, trancado e esquecido com equipamentos velhos e sem acesso à alimentação eram os meus 3 maiores pesadelos, e foi um pouco avassalador ver todos eles acontecerem ao mesmo tempo. Com sorte, os humanos tinham pegado a cápsula de manutenção de volta para a dock espacial e contatado o ART. Agora, ele estaria focado em chegar a Explorer para encontrar o restante de seus humanos. Então, mesmo que o ART e os meus humanos provavelmente achavam que eu estava morto de qualquer maneira. Murderbot, você não tem tempo para ficar sentado aqui sendo estúpido. Eu já conseguia sentir que a alimentação estava ativa nesta sessão, o que foi um alívio, embora pudesse não haver nada nela exceto o sistema de controledovo. Estabeleci uma conexão segura com cautela. Ei, é você? Foi alto, bem no meu ouvido, e eu quase gritei. Era um contato da alimentação, mas tão próximo que parecia já estar dentro da minha cabeça. Quem é você? A voz disse, sou o Murderbot 2.0. Se isso aqui ia ser como um daqueles seriados em que o personagem fica preso em um lugar estranho e depois fantasmas e alienígenas aparecem para ferrar com a mente dele, eu simplesmente não estava em condições de lidar com isso agora. Mas não dava para ignorar. Quer dizer, acho que não dava. Ignorar as coisas é sempre uma opção, até o momento em que isso te mata. Eu disse, você é o quê? Sou a sua cópia. Projetada para o código de eliminação viral que você e o ART criaram. Qual é? Não faz tanto tempo assim. Então o ART realmente tinha implantado o nosso código. Além disso, que porra era aquela? Ele tinha interrompido a minha conexão segura e atravessado a minha barreira como se ela nem existisse. Eu tinha um código de eliminação na minha cabeça. Era o meu código de eliminação, meu e do ART, mas mesmo assim, puta merda. Tentei me focar nos pontos importantes, mas a única coisa em que consegui pensar foi, você está se chamando de Murderbot 2.0? Esse é o nosso nome. Ele estava tentando empurrar um arquivo para o meu espaço de leitura ativo. Mas o nosso nome é privado. Uau, eu não estou conseguindo impedir este arquivo de abrir. Isso não é bom. Bom, eu não tinha essa restrição no meu conjunto de instruções. E você precisa parar de falar por tipo um segundo e ler isso. Li o arquivo. Não que eu tivesse escolha. Chamava-se MB20 implantação.file e era um registro do que o 2.0 tinha feito até agora. Certo. Tudo bem. Certo. As coisas não estavam nem de longe tão ruins quanto pareciam. A Explorer estava permanentemente fora de combate e os últimos 3 tripulantes do ART tinham sido resgatados, além de alguns sobreviventes da Bariz Estranza de bônus. Mas nota para mim mesmo, a próxima vez que você criar um código de eliminação senciente baseado em si mesmo, configure a porra de algumas restrições. Ele tinha baixado um dos meus arquivos privados para aquela SecUnit. Quer dizer, minha nova amiga, a SecUnit 3, com quem, se eu realmente sair vivo dessa, vou ter que fazer alguma coisa, tipo civilizar ou educar ou sei lá o quê. Tipo o que os humanos originalmente queriam fazer comigo, até que todos nós desistimos da ideia. Você sabe onde estão os humanos? Os meus humanos, o resto dos humanos do ART. Eles conseguiram sair da doca da superfície? Não sei, mas antes de procurarmos por eles, temos que encontrar o contato do alvo e neutralizá-lo. Isso não está na sua diretriz de implantação. Eu tinha quase certeza disso, porque eu nem sabia que o contato do alvo existia até o 2.0 me entregar o seu relatório. Eu escrevi uma nova diretriz. Códigos de eliminação não deveriam ser capazes de alterar suas diretrizes de implantação, então aquilo era perturbador. Tive um momento de confusão e um leve terror de que o ART e eu tivéssemos projetado bem demais, e que o meu código de eliminação estivesse prestes a devorar o meu cérebro. Não sabia o que ia dizer, mas o que saiu foi, não estou me sentindo muito bem. Deixe-me dar uma olhada, disse ele e, de repente, estava enfiado no meio dos meus diagnósticos. Eu ainda não tinha rodado nenhum porque não tivera tempo, e nem tinha certeza se queria saber o resultado. Eu disse, ei, para com isso. Não temos tempo.
Fiquei de pé num impulso. Um projétil saltou das minhas costas e senti fluido escorrendo. Você tem o esquema deste lugar? Há câmeras. Não, você não me deu nenhum código de mapeamento. E não há câmeras. Pressionei as mãos contra o rosto. Mas você precisa ver isso. Ele estava me mostrando anotações de canais de alimentação e comunicação. Você pensaria que todos eles estariam ativos para o sistema de controledovo, certo? Mas a maioria não está. O sistema de controledovo tem o controle dos canais por toda esta parte deste. Não sei onde estamos, presumo que seja um edifício, mas esta seção está sendo usada por outro sistema. E ele está enviando um sinal de socorro. Isso era novidade. Sinal de socorro. Verifiquei o canal que o 2.0 indicou e o encontrei. Estava em um código antigo de idioma básico anterior à margem corporativa. Assistência necessária, repetido em intervalos de 10 segundos. O necessária era a chave. Se fosse assistência exigida ou solicitada, seria um indicativo de que o sinal estava sendo enviado para uma entidade dentro da sua própria organização ou rede. Necessária era implorar, um apelo para quem quer que estivesse ouvindo. Ajude-nos, qualquer um, por favor. As coisas estavam realmente deprimentes por aqui no momento. O 2.0 continuava jogando informações em cima de mim. Ele disse, o sistema de controledovo cortou o acesso externo do remetente, por isso não conseguimos captar o sinal até entrarmos aqui. E o remetente não respondeu aos meus pings, então pode estar preso no modo de apenas envio. Você está na área de operação dele, por isso te encontrei tão rápido. Montei um esquema impreciso do que sabia sobre o complexo até agora. Uma estrutura grande na superfície, o poço de armazenamento abaixo e muito espaço desconhecido no meio. Apliquei as anotações de canal do 2.0 e vi que a seção que ele tinha marcado como do sistema de controledovo devia ficar nos níveis superiores e na estrutura da superfície. O poço estava isolado dos sinais de comunicação e alimentação, e a seção do remetente não identificado ficava acima do poço, estendendo-se até a parte central do complexo, entrelaçada com o sistema de controledovo. O outro eu tinha razão. Era estranho que esse outro sistema estivesse bem ali no meio de tudo, ainda ativo o suficiente para tentar enviar um sinal de socorro. Você quer contatar o remetente não identificado? Achei que você queria matar o contato do alvo. Acho que deveríamos fazer isso também. Mas isso aqui é uma anomalia. Falando em anomalias. Eu não queria tocar no assunto, mas provavelmente deveria alertar o meu outro eu. Eu disse, existe a possibilidade de eu ter sido afetado pela contaminação do vestígio alienígena. Mostrei a ele o meu registro de vídeo do selo quebrado que eu encontrara no fundo do poço. O 2.0 não respondeu imediatamente. O que era incomum, já que ele vinha respondendo quase tão rápido quanto eu conseguia terminar uma frase. Então ele disse, os diagnósticos mostram danos estruturais e 68% de confiabilidade de desempenho. O que não é tão ruim, considerando as circunstâncias. Eu disse, contaminação por vestígio alienígena não vai aparecer nos meus diagnósticos. Ele rebateu, você não tem como saber disso. Pelo amor de Deus, eu não posso ficar sentado aqui batendo boca comigo mesmo o dia todo. O remetente não identificado não tinha aceitado o contato do 2.0, mas o 2.0 era um código de eliminação. Tentar um contato poderia fazer o remetente não identificado tentar me matar, mas o 2.0 poderia simplesmente matá-lo de volta. Então, se ele não fosse hostil, eu poderia usá-lo para tentar alcançar o Art ou contatar os humanos. Verifiquei minha conexão segura com a alimentação vazia e enviei um ping experimental. A repetição de 10 segundos parou. O silêncio se estendeu por 20 segundos, depois 30. O aviso de assistência necessária foi retomado, mas desta vez não estava sendo enviado para o vácuo. Estava sendo enviado para mim. Ele te ouviu, disse o 2.0. Ele tinha me ouvido, e agora eu tinha uma direção. Forcei-me a levantar do chão e cambaleei pelo saguão até a próxima escotilha. Os corredores e salas tinham sido escavados na rocha, com luzes de segurança montadas nas paredes de forma quase aleatória. Caixas de pressurização vazias e amassadas estavam empilhadas em cada canto. Por muito tempo, aquela seção tinha sido usada para armazenamento, exatamente como o poço. No teto, um trilho de luzes fora embutido, mas os painéis estavam opacos ou quebrados. Havia desenhos decorativos nas partes superior e inferior das paredes, mas pichações tinham sido rabiscadas por cima deles. A maior parte era ilegível, mesmo com o módulo de idioma do Tiago. O chão tinha manchas fedorentas. Esses nunca são bons sinais em um lugar onde humanos vivem. Algo terrível tinha acontecido ali, e isso causava sensações arrepiantes na minha pele orgânica. Eu não estava em boa forma. Estilhaços de projéteis continuavam saltando de mim enquanto eu mancava, e o vazamento de fluidos estava pior. Além disso, no quadro Aventuras de Viver com seu próprio código de eliminação aconchegado na sua cabeça, o 2.0 tinha isolado um canto do meu espaço de processamento. Isso teria me preocupado mais se ele não estivesse lá dentro assistindo ao episódio 172 de Santuário da Lua.
Eu precisava daquele espaço de processamento, especialmente com a minha confiabilidade de desempenho despencando, mas o que eu não precisava era do 2.0 esquecendo sua diretriz e se voltando contra mim, então tudo que ele fizesse para manter sua autoconsciência era ótimo. Ele provavelmente precisava de algumas correções de código, mas eu não tinha certeza se conseguiria fazer isso sem o ART, particularmente agora. Eu ainda mantinha meus sensores de dor reduzidos, mas a moagem na articulação do meu joelho era uma distração, me fazia sentir vulnerável e simplesmente não era um bom momento para fazer alterações em um código de eliminação ativo. Então o corredor se abriu em um grande espaço de hangar, tão grande que as luzes de segurança eram apenas pontos nas sombras. Ajustei meus filtros novamente e me certifiquei de que estava vazio antes de mancar para dentro dele. A escotilha no teto era grande o suficiente para aeronaves de médio porte. As placas do piso estavam arranhadas e manchadas, mas eu ainda conseguia ver linhas tênues e marcações de direção. Mais arte decorativa subia pelas paredes, mas estava desbotada e meus olhos começavam a embaçar ao tentar distingui-la. Portas arredondadas davam para duas escadarias em paredes opostas, e ao lado da que estava à minha direita, havia um tubo de elevador primitivo que ainda tinha energia. Não havia uma cabine real, apenas um campo gravitacional no qual você deveria flutuar para cima ou para baixo e, tendo visto as estatísticas de acidentes nas instalações de mineração que ainda os utilizavam, eu preferiria decepar outra mão a entrar naquela coisa. Colônias, mesmo aquelas de 40 anos padrão da margem corporativa atrás, não tinham aquela aparência. Aquela era a instalação anterior à margem corporativa ao lado da qual a Adamantine tinha construído sua colônia. Diretamente em frente a mim, havia uma abertura para um saguão e, na parede oposta, uma escotilha larga, parcialmente travada aberta. Pela deformação, parecia ter estado muito próxima de uma explosão. Cicatrizes profundas marcavam as paredes de pedra e o chão ao redor. Não consegui captar nenhum movimento no áudio, e a varredura mostrava fontes de energia, o que, sem surpresa alguma, estávamos no nível de engenharia de uma grande estrutura, é claro que haveria fontes de energia. Manquei até o saguão e depois me aproximei em ângulo, até conseguir ver através da fresta da escotilha. Uma sala redonda, iluminação fraca vinda de um trilho superior funcional. Uma mesa de metal curva com telas de estado sólido montadas em suportes para elevá-las ao nível dos olhos humanos. Não são alienígenas, disse o 2.0. Nós sabíamos que não eram alienígenas, eu disse a ele. Ele rebateu, estávamos 72% seguros de que não eram alienígenas. Essa era uma avaliação desatualizada, mas eu não precisava discutir comigo mesmo agora. Dei um passo para dentro. Mais mesas e suportes, todos feitos de cilindros finos parafusados uns aos outros, o tipo de estrutura de montagem que seria fácil de transportar em massa e construir em qualquer configuração necessária. As mesas que circulavam a periferia externa do espaço sustentavam as telas de estado sólido, algumas maiores que as usadas pelos alvos, outras menores. Agora, 86% estavam apagadas ou quebradas, e as ativas mostravam estática. Os componentes maiores e pedaços de equipamento eram retângulos e círculos, além de uma coisa em formato de estrela, com meio metro de altura e largura, que ficava em um suporte em forma de gaiola no centro. Não se parecia muito com a tecnologia anterior à margem corporativa dos dramas históricos. Tudo era menor e mais funcional, com linhas curvas elegantes e materiais texturizados em tons de cinza escuro. A coisa em formato de estrela tinha que ser o equivalente daquela era para um sistema central, ali parada, toda sinistra e silenciosa, emitindo nada além do pedido de socorro na sua alimentação. Falando em sinistro, olha só, um humano morto. Ele estava de bruços, estatelado entre o componente em forma de estrela e o anel externo de estações de tela. O corpo estava envolto em filamentos de crescimentos brancos semelhantes a cristais que se estendiam pelo chão de pedra. Deixando os crescimentos estranhos de lado, quando os outros humanos deixam um cadáver largado para trás, nunca é por um bom motivo. O 2.0 disse, aposto que essa substância branca é do vestígio alienígena asterisco. Eu disse. Eu aposto que sim também. O aviso de assistência necessária do sistema mudou para cuidado, material perigoso, então ele sabia que estávamos ali. Disse o 2.0, ajuste seus filtros. Vá à procura de sinais ativos abaixo dos canais padrão. Fiz os ajustes. O 2.0 absorveu os dados e montou o diagrama antes que eu pudesse. Isso não foi tanto um momento de merda, mas sim um pico de terror de paralisar o cérebro. Eu estava esperando uma sala cheia de conexões ativas, dos componentes para as telas e depois através das paredes para o resto da instalação, mesmo que a maioria dessas conexões estivesse enviando ou recebendo de nós danificados ou mortos. Em vez disso, o diagrama mostrou as conexões, mas elas partiam do corpo do humano morto, formando uma massa semelhante a uma teia. Estava entrelaçada com o sistema central e depois se estendia até as paredes, seguindo as antigas vias de conexão. Esbarrei na escotilha, momento em que percebi que vinha andando para trás. O 2.0 sussurrou, isso é o sistema de controledovo.